diretamente dos estúdios internacionais, 2 horas pelo mundo, que toda quinta-feira viram estúdios internacionais, quinta sim. O podcast que vamos falar um pouquinho sobre correia, corrente, cardan e, é claro, negócios, empreendedorismos, tudo um pouquinho. E tudo que relaciona esse meio também, bastante groselha aí, a gente sempre dá uma descontraída. E não poderia ser diferente, mas é diferente porque hoje temos Gustavo substituindo o Marcão aí novamente pela segunda semana seguida. Ele que é o diretor do programa oficial, deu férias aí para o Marcão. Então eu fico querendo, já vou começar a cobrar aí quando serão as minhas férias também. Então, mas está substituindo o Marcão, o intruso. Temos intruso reserva hoje. E nós dois aí damos boas-vindas ao Fabiano da CR Mob, que é um dos apoiadores aqui do podcast. Vê o loginho que está ali embaixo. E já tem spoiler, porque ele falou aí antes pra gente no bate-papo que o nome era diferente e tudo mais. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Então, muito bem-vindo aí, Fabiano. Obrigado por aceitar o convite aí de bater esse papo aqui com a gente sobre sua trajetória, ideias e tudo mais. Eu que agradeço pelo convite aí. Valeu. Então, Fabiano, boa noite aí. Boa noite a todos. Só pra gente não deixar passar, você é PJ, o Marcão é CLT, então você não tem direito a férias, tá bom? Claro. Caraca, já começou. Não tenho direito nenhum, então. Não, beleza. Tranquilo, já entendi a dinâmica aqui, é fogo, né? Mas acontece. PJ tem férias todo dia, mano. Vive de férias, né? Esse lado que é bom, né? Nos olhos dos outros vive de férias, né? Faz as coisas quando quiser. Não ganha, cara. Não trabalhou, não ganha. Então, você faz o que quiser da sua vida, né? Fala que eu tô de férias eternas. Fala, porra, legal, nunca trabalhei tanto na minha vida. É fogo isso. Mas, Fabiano, vamos começar então lá de trás, lá atrás na sua trajetória mesmo, só para ter uma ideia para o pessoal que ainda não te conhece, que vai te conhecer melhor hoje aqui também. Cara, vamos voltar um pouco assim. Você hoje tem algumas coisas que você empreende, essas coisas que já são negócios seus, mas quando você era, por exemplo, bem mais novo, até criança, essas coisas, você tinha alguma coisa que você sonhava em fazer, específica assim, e daí essa coisa chegou a se transformar, ou é você... Porque cada criança tem um sonho diferente, né? Então, não sei se você tinha alguma coisa específica assim, quando você era mais jovem. Quando era novo, sempre gostava de mexer com montagem de Playmobil, sei lá, aqueles negócios de Lego, né? E gostava de mexer com computador, né? Então, meu primeiro computador, acho que foi com 10 anos, eu tive um MSX, acho que era um MSX, um CP300, não lembro nem se era... Não, era um TK-85X, era isso. E depois aí eu fui ganhando um MSX, então eu sempre mexi com computador, né? Então foi sempre a minha trajetória, eu sempre gostei, né? Você gostou desse negócio mais de tecnologia e tudo mais, lidar com... Não, eu gostava de montar Lego, gostava de mexer com computador, ver o que acontecia lá, os negócios, jogar videogame, eu era um nerd, né? Não, eu sou, né? Um nerd. E aí fui crescendo nessa área, né? Então, estudei em escola técnica, né? Eu nunca fui muito privilegiado de grana, né? Assim, tive alguns estalos bons, né, com meus pais, né, mas assim, meus pais não eram bons de grana, assim, então tive sempre que me virar. Então eu sempre estudei em escola pública, depois fui para a escola técnica, e depois fui para a faculdade, e aí na faculdade comecei a ganhar muito dinheiro, né, porque eu estudei na USP um pouco, né, eu fiz um ano de USP, e aí teve uma integração entre a Unicamp para fazer o Backbone Brasil Estados Unidos de internet, né? No começo das BBS ainda, né? Da BBS. BBS, né? É um negócio engraçado. Você perguntava o negócio lá para a rede, mandava, e no outro dia que você ia receber a resposta lá do que você tinha perguntado. Não era uma coisa igual hoje, que você tem o Google, não tinha nada. Era tipo um videotexto, era uma coisa bem parecida com aquele videotexto da Telesp. Não sei se vocês chegaram a pegar isso aí. Eu sou bem velho, né? Cara, que ano isso, esse negócio do Backbone? 90 e... Cara, não, foi 80, 90, acho que foi na década... Não, 98, 96, acho, sei lá, alguma coisa assim. Porque, ó,
Deixa eu ver. Eu estava na faculdade, 88, 90, 88, 9, 10, 11, 12. Acho que foi 94, 93, 94, isso. Por aí, que ainda você tinha modem de 50, 33.600, tinha ligação à noite. Não, o modem era 16, era de 16.600 ainda. Nossa, era bem antigão, era uma coisa bem ruim. E aí, só curioso, que faculdade que você estava fazendo, que você falou? Eu estava fazendo USP, né? Estava fazendo. Mas qual curso? Eu fazia poli, né? Você fazia poli. O primeiro ano da poli é igual para todo mundo, né? Então, depois a gente determina o que a gente quer fazer. Tá. E aí eu fui visitar esse backbone aí da Unicamp, né? Fui ver como fazer essa integração, e lá eu conheci o pessoal que mexia com Cisco. E aí estava falando o primeiro roteador Brasil, Estados Unidos, Cisco, né? Rodando uma EPROM da época, acho que era um Linux meio modificado, vai. A gente comecei a aprender a mexer com isso aí, né? E aí falei, bom, agora é hora de ganhar dinheiro, né? E aí as universidades todas queriam ligar elas, né? Se ligar na internet. E aí precisava instalar a mesma coisa que a Unicamp fez, né? Instalar o modem, né? Conectar isso aí. E aí as faculdades pagavam bem, e aí eu falei, bom, agora eu paro de estudar e vou trabalhar. Daí você parou a faculdade, você fez um ano. Larguei, porque, porra, cara, ganhava uma instalação nossa. Quer ver? Eu fui para Bauru uma vez, a primeira instalação nossa de Bauru eu tinha, sei lá, eu tava com 18, 19 anos, 18 anos, acho. Eu fiz uma instalação, ganhei 50 mil na época. Caraca, vixe. Na época era absurdo também, não, né? 50 mil comparado com hoje, né? Eu trabalho assim super tranquilo, cara, de 3 dias sentado lá, só fazendo, sabe, programando um negocinho bem baba, né? Aí o cara mandava pegar a gente de avião, pra você ter uma ideia, o cara mandou me pegar de avião aqui em São Paulo, aí desci lá em Bauru, lá, sei lá, à noite, lá, andei, me pegou de carro, lá, fui passar, eu era molecão, cara, eu não sabia nada. E aí, cara, e depois no final do dia lá, instalei o negócio, ganhei 50 mil ali, falei, pô, cara, que fácil. Com 18 anos? Nunca mais estudo na vida. 88, tinha uns 18, 19 anos, era bem novinho. Cara, imagina só, né, com 18 ou 19 anos fazendo esse dinheiro. Imagina, você também tinha um Fiat 147, todo fodido. A primeira grana, já peguei um daqueles importados lá, aquele Coore lá importado, lá, da Ratz, que era bom. Já comprei lá no ato, assim, acho que custava 30 mil, 20 mil, alguma coisa assim, nem lembro. Não é nem isso, acho que 20 mil, sei lá, 15 mil, alguma coisa assim, não lembro. Aí comprei o carro. E aí eu fui para esse ramo, né? Falei, pô, agora eu vou mexer com internet, né? Uma empresa, ficamos um tempão trabalhando com... Um tempão não digo, né? Ficou uns 8 meses trabalhando com isso, 3 sócios. Imagina, comprando carro, alugando carro milionário, andando de helicóptero, tudo coisa do louco. Aluguei um andar lá naquele prédio 1000 ali da Paulista, lá, a gente tinha uma sala, cada um tinha uma sala de vidro, era um negócio bem legal. Imagina que empresa quebrou. Eu quebrei na minha vida, aliás. Primeira de muitas, né? Mas isso deve ter gerado algumas, principalmente nessa época, com essa idade, com tudo isso ganhando dinheiro assim, cara, deve ser, é diferente, né? É diferente, porque não é uma trajetória normal para todo mundo, né? Normalmente, a não ser que você tenha um boom de alguma coisa muito grande, que nem o que você deu, cara, é diferente. E não deve ser fácil lidar com isso também, né? Com 19, 20 anos aí no negócio. Cara, não, é fácil pra caramba. Quando você tem dinheiro é muito fácil. Se quiser, na verdade, mande quem você quiser. Eu sentei uma vez numa reunião, eu não sei nem quem era o cara lá, e aí ele falou assim, não, que você precisa mostrar como monta o negócio. Eu falei, não preciso mostrar nada, eu preciso fazer, eu faço funcionar. Agora, se você não quer, procura outro. Era um contrato de 200 mil reais. Né? Eu falei, vai se foder, entendeu? Essas são as coisas que o dinheiro proporciona. Mas também, cara, proporciona o outro lado, né? Quer dizer, essa é uma parte ruim, mas também, sim, todo mundo tem que passar por isso na vida, né? Acho. Sim. Sim. A quebradeira ajudou bastante a entender que o negócio não se baseia só no conhecimento, né? Então a gente não pode achar que a gente está
bom, tem um negócio muito poderoso e vai continuar isso para sempre, entendeu? Uhum. E principalmente um negócio de internet que muda muito rápido, né? Tudo é muito dinâmico. Mas provavelmente naquela época não tinha essa noção também, né? De como as coisas Olha, mudariam rápido. isso, e qualquer coisa muda, na verdade, não é Sim, só sim. na internet, né? Se você olhar hoje, até a venda hoje de mercearia mudou, né? Então, se você não tiver um delivery, se você não tiver um sistema de entregas, um bom parceiro, não adianta você abrir aquela porta e achar que só aquilo vai vender, né? Então, tudo muda. Né? Tem que tomar cuidado, para quem é empreendedor e quer ser empreendedor, é sempre pensar nisso, né? Olhar o seu negócio, mas não achar que você está confortável naquele negócio porque você é o único, né? Ser único não é para sempre, entendeu? Não é sustentável. Mas é isso, essa é a minha história. Uma hora alguém encosta. Sim. Uma hora alguém encosta. Mas aí você... Essa empresa você quebrou. Quebrou. Ah, quebramos. Nossa, deixamos uma dívida de... Acho que foi o quê? Uns 3 milhões aí, pelo menos, para pagar. Caramba. Daí aprendeu bastante, né? Aprendeu. Mas pelo menos andei de Ferrari, né? Andei de helicóptero, né? De helicóptero. Caraca. Qual era a Ferrari da época, você lembra ou não? Cara, eu peguei uma F40, fiquei uns 3 dias com ela, aí depois devolvi. Não consegui nem andar. Mas do que? De aluguel, assim? Peguei de aluguel. A gente falou, vamos alugar, né? Pelo menos a gente era esperto, né? O pessoal era esperto. Vamos alugar, sim. É legal. Mas olha os absurdos. Cara, e F40 era um clássico na época, não era? Não, F40, não clássico mas F40 era muito desde... Cara, era absurdo. Absurdo. Só que o carro, a marcha é horrível, cara. Tudo horrível. Tudo... Carro baixinho, nossa, era terrível. Para entrar era duro, ruim. Né? Aí era ruim. A embreagem pede, nossa, cara, não precisa precisar com os 2 pés pra você precisar da embreagem do carro, pô. E ela não para, bicho, ela não para. O freio é horrível, cara. Que carro. Não é ruim. O motor tem um puta barulho tesão. Aqui, assim, não pra dirigir é muito difícil. É bom pra ficar parado e tirar de giro. Isso, tirar foto. Tirar foto com a mulher. É a única coisa boa. Liga, acelera, dá umas 3 bombadas no acelerador, desliga. A mulherada lá fica olhando pro seu carro, acha que aquilo maravilhoso. Caraca, mano. Deve ter tido muita experiência e história nessa época aí, sem dúvida, né? A pior das histórias era ir até o Carrão para pegar o helicóptero para poder voltar para Paulista, sendo que eu morava 10 minutos da Paulista. Essa foi a melhor parte da minha vida. Porra, cara, eu pegava o trânsito todo para ir pro Carrão para pegar um helicóptero para descer da Paulista. Era coisa de louco. Mas era bom, foi divertido. Foi uma época boa. Isso foi por quantos anos, assim? Cara, não foi nem 8 meses de história, cara. Mas um faturamento que chegou a faturar 3 milhões por mês, cara. Caramba. Era muito dinheiro. Porque, assim, 2 faculdades que a gente fechava um contrato, era 300 mil reais. 300, 400 mil reais. E tinha coisa de governo. Mas fazia para faculdade só. Mas não, fazia particular também, fazia empresa. Na verdade, no começo era muita faculdade, porque assim, os backbones que abriam as internets que tinham, o que fazia, né? A gente instalava esse link, era um link dedicado, né? Que a gente chamava hoje, né? E os alunos se conectavam à faculdade para poder acessar a internet, né? Como se fosse uma BBS, né? Então, isso antes do Mandic, antes desses caras aí, né? Caramba. As faculdades é que tinham acesso a esse... ao institucional da internet, todas precisavam. Até para fazer pesquisa, ter o lato sensu, aquelas coisas todas, né? Precisava. Então, a gente tinha que fazer essas instalações. E a gente instalava esse link, né? Então, eles pediam o link da Telefônica na época, né? Não tinha Telefônica, era a principal, tinha outras, né? Embratel, Embratel, tinha Telefônica, Embratel, acho que Algar ainda já tinha, não lembro. E aí a gente tinha, eles instalavam um link, ainda era um link par trançado ainda, para você ter uma ideia, par metálico, né? E aí a gente instalava ele num modem, esse modem ia para um roteador, né? E o roteador precisava dos comandos, né? Para dizer, olha, quando tiver tal coisa, faça isso. Quando for canal, manda isso. E a gente programava isso. Todo roteador, ele é um computador, na verdade, né? O roteador é um computadorzinho, né? Linux. E a gente rodava... Era Cisco na época que rodava, né? E a gente aprendia a mexer, porta tal,
usar lá o padrão, porque as conexões eram tudo V35, né? Então era um cabo, aqueles cabos seriais, compridão, a gente tinha que fazer essas codificações aí. Era um trabalho assim, bem nerd, muito nerd, assim, porque era muito código muito mesmo. Nerd. E ganhava dinheiro, né? Porque ninguém sabia fazer. Mas era bem nerd, também. Época que eu tive uma vida bem legal, foi bem divertido. Nessa época você morava onde que você falou? Morava em Moema, já. Na verdade, não. Na verdade, nessa época, eu não morava em Moema. Eu ainda morava ali na Paulista, ali na Oscar Freire, em cima de uma boate gay. Nossa, cara, essa foi uma época muito boa também. Era foda. Eu olhava da janela assim e via assim, puta, só os bebadaços, mulher lá pelada quase. Ali pertinho do buchicho de tudo, né? Ali no nosso café, mas eu não descia, não. Tinha maior medo. Aí quando o cara me pega ali, hein? Só observando. Pode ir longe. Cara, que legal. E vamos depois, essa empresa, então você teve aí 8 meses, depois deu essa quebrada, e como você se recupera disso, assim? Cara, aí eu fui pro mercado, né? Fui trabalhar pro jornal Primeira Mão, né? Na época, não sei se vocês conhecem, né? É um jornal de sim. Não é do tempo do Foster. Não é do tempo do Foster, acho. Eu sou de 8-2, não é tão diferente assim, não, cara. Então, aí eu fui trabalhar para o mercado, e aí no mercado eu fui mais para o lado corporativo. Imagina, um cara que já teve empresa, ganhou muito dinheiro, eu fui indo para o mercado, mas foi bom, foi um bom aprendizado, saber lidar com as pessoas, né? Nessa época a gente criou um jornal, né? Ainda a internet estava chegando, ainda na BBS, eu conheci o Mandic lá e tal, né? E o Primeira Mão era muito avançado, né? O dono do Primeira Mão, né? Ele gostava muito de coisas de tecnologia, né? Coisas novas. Né? E aí ele queria fazer um jornal, um classificado pela internet, né? E aí nós desenvolvemos um classificado todo online, né? Logo no comecinho, foi acho que em 99, 2000, acho. Acho que isso. Talvez, acho que o lançamento foi em 2000. A gente criou um jornal mesmo, online. Aí tinha, se você conseguia fazer o próprio classificado, né? Colocar o ad, né? Classificado, né? Lá. Pô, isso para 2000 era negócio inovador demais, né, cara? E olha, não é só isso, não. Nós fazíamos pagamento com cartão Visa. Acho que nós fomos o primeiro gateway Visa do Brasil, se eu não me engano. Caramba. O primeiro não digo, mas acho um dos primeiros. Em classificados, o primeiro com certeza, né? Mas a gente conseguiu fazer. Eu consegui criar na época a gente tinha que fazer aquele fechar o cadeado, né? Não tinha certificador aqui no Brasil, né? Eu tive que mandar toda a certificação para fora. Eu mandei a certificação, para ter uma ideia, foi para uma empresa, cara, acho que era lá na Índia, e certificou a gente lá, que a gente tinha o SSL e tal. Foi legal. E aí a gente conseguiu fazer o pagamento da Visa pela online. Então o cara digitava o cartão, como é hoje, digita o cartão, digita lá aquele códigozinho de trás, né? A data de verdade, e fazia o pagamento. E aí o classificado entrava, cara, em 10 minutos. Era uma coisa revolucionária, porque imagina, a gente tinha que fazer a edição daquilo, porque imagina, os caras falavam uma merda lá e tal, né? A gente olhava isso. E aí caía lá no... Tinha uns anúncios bizarros no Primeira Mão, cara. Eu lembro que eu via a Primeira Mão, porque a gente anunciava, cara, jornal para venda de carro aqui, era tudo Primeira Mão, né? Tudo era muito. Jornalzinho vinha, o jornal era grosso, cara, e muito classificado. E aí, quando foi online, a gente chorava de dar risada. Eu lembro que a gente entrava para ver os anúncios do Primeira Mão, que tinha cada coisa que era sinistra. Não dava para filtrar em tempo, né? Era muito anúncio. Não, a gente tinha que tirar isso durante o dia, né? A gente ia tirando, né? Mesmo assim, ficava algumas coisas, porque também eu não tinha nem ferramenta de inteligência para fazer isso, né? Era tudo manual que fazia, né? Manual. Entrava lá num banco de dados maldito lá, um banco de dados de texto, e aí tinha uma pessoa lá que revisava, ficava entrando lá e ficava revisando alguns anúncios, né? Imagina, era uma coisa de louco. Mas não, a gente faturava na época, quer ver, por edição, faturava acho que uns 30 mil reais. Era uma boa grana. Era um bom dinheiro. A edição saia com que frequência? Semana. Tinha 3 edições por semana, 20 mil só edição de internet, de 20 a 30 mil. Tá bom, né?
Pô. bom dinheiro. Não, e 30 mil naquela época é muito diferente de 30 mil hoje também, né, cara? Sim, era. Acho Nossa. que se converter, eu geralmente converto em Big Mac, dá pra comprar uma porrada. Putz, esse é o clássico que dá pra você converter qualquer moeda, né? Quantos Big Macs você compra com. Sei lá, acho que dava bastante, dava uns 20 mil Big Mac, 20 ou 30 mil Big Mac. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, vamos só voltar um pouquinho. Na época que você estava com a outra empresa, você chegou a ter alguma coisa relacionada com motociclismo ou não? Porque você falou das F40, essas coisas. Você teve alguma coisa de moto ali ou não? Eu tive, sim. Eu sempre tive moto, né? Eu ando de moto desde os 14 anos, né? Eu fiz o Enduro da Independência com meu pai. Que show. Putz, né? Tinha os enduro que a gente fazia. Seu pai andava muito de moto, né? Seu pai andava muito de moto. Meu pai foi vice-campeão do Enduro da Independência, né? E andava fazia. Ele não gostava muito de cross, mas ele gostava muito de enduro, de regularidade, né? Que moto que fazia enduro na época? Eu andava com uma DT 180, meu pai usava uma XLR 350. Uma XL 350. Legal, XL. Ele usava XL quebra joelho. A gente não tinha ainda acesso àquelas motos importadas, a Duke, né? Essas da Casinha, como chama lá? KTM, essas aí que eram melhores, né? Na época só tinha Honda e Yamaha, que a gente podia comprar, né? A Grale, eu tive uma Elefante também, mas era muito ruim de andar, nossa senhora. Muito pesado. Então a gente andava com uma DT 180, eu andava com uma DT 180 e uma XL, aquela XLR a 250, né? Nessa época que eu tinha moto, nessa época eu tinha mais grana, né? Eu comprei uma KTM, na época eu nem lembro qual era. Foi a primeira KTM que eu consegui importar. Foi importada, ela veio na caixa. Caramba. Mas também não deu muito certo, não, porque não sabia andar direito com as KTM, né? Essa era a época que você estava com a empresa ganhando dinheiro, né? Acostumado com a XL, né? Eu tinha uma XL. Sim. Aí você pega uma KTM e você dá de lado no muro, né? Porque ela tenta. Mas foi bom. Eu nunca tive moto assim. Eu sempre gostei de ter moto diferente, né? Então. Deixa eu ver aqui. Espera aí só um minuto. Deixa eu tirar o som desse negócio aqui. Tranquilo. Então eu sempre tive umas motos meio estranhas, né? Sempre gostei de moto meio estranha, né? Então, eu nunca consegui entrar em moto tipo Speed, essas que vocês gostam de. Como é que chama? De. Big Trail. Não, estradeira, essas coisas não. Eu tive moto que precisava andar de pezinho, bonitinho, escapar de buraco. Esse sempre foi o meu caminho. Não, legal. Mas nessa época ter KTM era raro, hein, também. Você falou que você teve que importar, né? Não tinha, né? Cara, eu importei ela importadíssima mesmo, cara. Tipo assim, mandei buscar, o cara trouxe do navio, desmontou aqui. Aí eu nem lembro qual oficina que eu fui lá, o cara teve que montar ela. Não tinha nem, sei lá, não tinha negócio de fábrica, não tinha nada. Filtro de óleo de fábrica, essas coisas. Nada. Por isso que não durou. A moto não durou, sei lá, 6 meses. Porque eu falei, puta, isso aqui vai dar dor de cabeça. Aí quando quebrou a empresa, eu falei, joga isso fora, cara. Mas daí só, então, desculpa interromper a sua história da primeira mão, é que eu dei um insight que eu falei, se ele andou de F40, ele deve ter tido alguma coisa lá atrás também. Moto, eu sempre curti moto para trail, né? Então. Vintage. Vintage. Eu não sei andar de moto speed, né? Eu tentei uma vez, para te falar a verdade. Eu tive aquelas Hayabusa, né? Sei lá. Sim. O Zuki lá que anda pra caralho. Eu quase caí com ela. Teve um cara que segurou atrás, porque senão eu tinha tomado. Então, fica naquela posição estranha. Não chegou pra nenhum. Eu não tenho dom de andar nisso também, cara. Não tenho. O problema dessas motos é que elas não têm limite também, né, cara? Tipo, se acelera, a moto não te dá nenhum limite, né? A última vez que eu andei nessas foi numa R1 ali no autódromo. Realmente é de admirar. A moto, elas não tem limite mesmo. Você vai acelerando, o limite é o seu traseiro, né? Quando você aguenta, né?
quando você consegue fechar. Porque ela não, também não para, né? Eu tentei parar, quando fui tentar parar, a moto foi embora, né? E eu fiquei. Agora diz que as novas já tem ABS, já ajuda um pouco, mas. Não para. Tive uma vez Tron também que já não parava direito, aquela tranqueira. Andava pra caramba, não parava nada. Na R1, eu consegui dar 315 km por hora nela, cara. É coisa pra caramba. No autódromo, não? No autódromo. Bom, aqui na Bandeirantes também, né? Não é, o Bandeirantes é um autódromo, né? Um autódromo. É um autódromo, em certos horários. Bandeirantes Speedway, você não conhece? Tem o Morungaba Speedway também. Que não é essa Bandeirantes de hoje, né? Essa Bandeirantes aí com 500 pistas aí, tudo lisinho. Faz tempinho já, mas foi bom, mas eu não consigo, cara, porque olha, eu fico naquela posição meio baixada, me dá dor nas costas, não enxergo mais porra nenhuma. Eu falei, não dá. Pra mim tem que ser ou trail ou big trail, né? Então não tem jeito. É foda. Mas e lá, voltando então, depois vocês fizeram todas as coisas do primeira mão, dos classificados online, inovou com esse negócio de classificado mesmo, até se falou do pagamento e tudo isso. E daí depois, qual que foi seu próximo passo aí? Você falou... Puta, cara, aí eu fui para um monte de lugar. Trabalhei para banco, trabalhei para... deixa eu ver. Trabalhei para banco, para seguradora, para o Google, para o Yahoo. Cara, mas tudo isso fazendo negócio de TI, essas coisas assim? Só trabalhando com... O classificado me levou a muito assim. Porque assim, mexer com internet foi uma coisa muito grande, né? Porque a internet no Brasil era uma coisa muito... Era muito novo, né? E tudo precisava de segurança. Imagina, quando eu instalei o roteador a primeira vez, a gente não tinha nem ideia de segurança naquela época, né? Não tinha quem usava, também não tinha quem invadia, né? Não tinha, assim, mas, puta, o sistema ficou burro. Então, assim, qualquer um podia invadir uma universidade, né? E aí a gente começou a se aprimorar em como fazer a segurança dessas coisas, né? Aí eu trabalhei na área de segurança para banco, né? Trabalhei para o Itaú, trabalhei para o Sudameris, trabalhei para... Cara, trabalhei para o Bradesco eu não trabalhei, não, porque o Bradesco é um mozica. Trabalhei para o Santander, então a gente fez, sabe, sistemas... Por todos esses bancos, então? Passei por todos os bancos, como consultor, como tester, né, para testar a segurança de banco, né? Até hoje eu testo algumas seguranças de vez em quando aí para ver se ainda dá para quebrar, ainda dá para entrar, né? Porque sempre tem, assim, a informática, o sistema, né? O computador, ele sempre deixa uma brecha, né? Não existe um sistema 100% seguro, né? Dá para quebrar, né? E aí, o que acontece? Todas as vezes que você consegue quebrar alguma coisa, você lança uma patch para fazer uma correção e aí espera a próxima, né? Então, isso deu muito dinheiro durante muito tempo fazendo isso, né? Invadir sistemas, fala? Ou corrigir? Corrigir, né? Corrigir, você vai. Então, correção dos links. Tem cara que ganha dinheiro invadindo sistema mesmo, né? Tem uma galera que ganha dinheiro ainda invadindo sistema. E ganha pago pelas empresas, né? Pago pelas empresas, sim. Sim. A gente era pago pela empresa para testar mesmo, para entrar nos links, olhar os roteadores, tentar entrar na... Porque assim, qual que é o lugar onde tem onde é o problema, né? É a entrada dos roteadores, onde passa os dados. O roteador guarda todos os dados que foram passados nele, né? Todos. E aí, se você conseguir invadir ele e descobrir qual é a criptografia dele, você consegue ver todos os dados, né, que passaram por ele. Então, o número da conta, senhas, dados pessoais, tudo isso é vazado por lá. As maiorias das invasões não são diretamente nos servidores, né? Alguns são, mas a maioria a gente tenta invadir o roteador primeiro, né? Que é a primeira porta de entrada, né? A primeira camada, vamos dizer, de ataque, né? Então, vai por aí. E aí eu trabalhei nesses lugares. Você mencionou que você trabalhou no Google e no Yahoo. Você mudou para fora ou você continua morando aqui? Não, eu trabalhei lá fora, eles me levaram para lá, né? Trabalhei na parte de classificados, né? Eles queriam que criassem classificados lá e tal. Porque, assim, classificados, por muito tempo... Isso é anterior ao Eds, né? Não, foi depois da primeira mão... Ads ainda, essas coisas. O Google estava começando ainda, engatinhando, né? Não, o Google já tinha o Ads, já estava grande, porque foi em 2008? Já agora, recente. Já bem próximo. E aí eles queriam fazer um classificados, mas não classificados igual esse que a gente vê, né? Eles queriam fazer um classificados
como eles fazem lá nos Estados Unidos. São classificados onde você é regionalizado. Então, eles sabem, por exemplo, pela posição, né? Eles queriam saber pela posição de onde você estava, o que você consumia e o que você podia oferecer. E aí ele pegava os classificados que eles tinham, por exemplo, eu podia anunciar minha bicicleta. E aí o cara sabia que eu morava, sei lá, se eu morasse em Nova York. E aí eles achavam que, vender bicicleta em Nova York é legal, né? Então, o cara gosta de andar de bicicleta. Ele queria conhecer meu trajeto e saber que eu passaria lá na porta do cara que está vendendo a bicicleta para poder oferecer a bicicleta naquele momento. Era uma época que a gente usava muito SMS, não tinha ainda essas comunicações. Estava surgindo ainda os smartphones, né? A gente não tinha. Eram ainda os celulares. Acho que tinha celular eu não lembro. Mas teve um Nokia, começou um Nokia em 2005, 2006, tinha um Nokia que era uma fortuna, N95, acho que era um tijolão, assim, mas era, cara, coisa de diretor de banco. A gente tive aquele BlackBerry que a gente usou, tal, essas coisas que era só e-mail, né? Até 90 isso aí é 2006, 2007. Você usava BlackBerry para responder e-mail, né? Então usava muito isso. Aí nessa época... O jogo da cobrinha, a maior coisa que tinha lá era o jogo da cobrinha. Que jogo da cobrinha, claro. Ainda bem. Mas você morou quanto tempo lá fora? Cara, eu fiquei um ano e uns 2 anos, né? Eu sempre morei fora, né? Bastante. Porque com esse lado dos bancos, eu tive que ir para a Itália, né? Fiquei um pouco lá na Itália, porque o Sudamérica é um banco italiano, né? Um banco do Vaticano. E aí eu fui para lá, depois eu fui para Barcelona, fiquei um tempinho em Barcelona, mexendo no Santander, fui para a Alemanha, né? Mexi no Deutsche. Mas isso você ficava alguns meses nesses países? Assim? 6 meses, 4 meses, 5 meses. Então eu ficava testando, né? E aprendendo coisas. Desses que você fez rapidinho, qual foi o que você mais te marcou assim? Cara, Barcelona é maravilhoso, né? Um lugar ótimo para se morar. Né? O melhor lugar. Eu botaria para morar lá, né? Os outros não moraria, não. Né? Imagina, morar em Berlim, no frio do caralho, nunca mais, né? Berlim no verão é legal, hein? Berlim no verão é legal, mas Barcelona no verão é muito melhor. Barcelona é impagável. Não tem que tirar fora. Mas o que te marcou em Barcelona? Que você fala assim, putz, cara, Barcelona é fogo. Cara, Barcelona é um porto, né? Um porto. Imagina, um porto que tem todas as nações, né? Era um lugar onde todas as nações se encontravam. Então, puta, cara, você tem uma diversidade enorme da cultura, né? É um lugar por onde Jesus, dizem, né? Que Jesus andou, né? Então, Jesus andou por Barcelona. Tem até os locais lá marcados, onde ele bebeu água, sei lá. Caramba. É que eu nunca fui para Barcelona, então é curiosidade mesmo. É maravilhoso. Tem uma torre lá que você vê a cidade inteira. É maravilhoso. Barcelona é uma cidade, assim, é muito boa. Cara, vale a pena. E, assim, a diversidade das pessoas é muito ótima, é assim, muito legal. Então, você tem pessoas de todos os lugares, né? Foi um dos lugares que teve um puto investimento, né? Depois das Olimpíadas aí, 96. Sim, depois das Olimpíadas. 92, 96? 92, 96 foi Atlanta. 92, né? 92. Cara, os caras investiram demais, a cidade ficou linda. Então você pega aquele centro de Barcelona, aquela Plaza Catalunha ali, você fica maluco, cara. Tem de tudo ali. Muito. E a igreja lá que nunca termina, né? Aquelas igrejas que nunca terminam, muito maravilhoso. Lá você ficou em quanto tempo em Barcelona? Cara, eu fiquei 2 meses e meio, eu fiquei pouco tempo. Mas, cara, fui lá para Ibiza, consegui fazer bastante coisa legal. Foi maravilhoso. Lá é uma cidade boa. E eu peguei uma época que era a época do verão, então o sol nascia lá pelas 8, né? É um sol meio vai até 11 horas. Mas, cara, 11 horas da noite brilhava o sol, ainda quando jogava futebol, cara, na praça. Era muito maravilhoso. Caramba, já deve ser show mesmo. É show de bola. É um lugar muito bom, cara, vale a pena. Os domingos de lá são maravilhosos, porque o domingo tem as feiras lá, né, que espalha assim, aí tem as vendas de torrone, doce, cara, maravilhoso. Olha, lugar ótimo para se visitar. Fica, ó, viu, o Quinta Assim não é só correr a corrente cara do empreendedorismo, tem turismo agora também. Cultura e turismo. Cultural. Você andou de moto lá fora, Fabiano? Nesse período que você estava fora, assim, chegou a andar de moto, rodar de moto lá fora ou não? Cara, andei. Nem tinha tempo para isso.
Andei, mas andei pouquinho, né? Porque não dá para ir para muito lugar lá, né? Lá você tem que andar muito de metrô, né? Que é melhor, né? Mas dei uma volta lá com uma moto de um amigo meu, que nem sei que moto que é, porque não andava direito, era bem velha, bem chucra. Mas era moto, não tinha nada de eletrônico, porque na minha época eu odeio esses negócios de eletrônica na moto, né? Então não tinha nada. Era durona, mas era resistente a bichinha, viu, bicho? Fomos longe. Mas isso daí você não chegou não a fazer, porque você morou então em muitos países da Europa ou não? Porque você morou na Espanha, em Barcelona? Barcelona, eu só não fui para Portugal, mas assim, Espanha eu fui para, deixa eu ver. Na Espanha fiquei em Barcelona, deixa eu ver. Na Alemanha fiquei em Berlim, fui para a Suíça, para a Suécia. E tudo assim, 2, 3 meses ou não? Um mês, às vezes só alguns dias, algumas semanas. Na França eu fiquei, sei lá, acho que eu fiquei uns 15 dias, né, em Paris, depois fui para uma cidade. Era mais para fazer implementação. Teve cidades que eu passava lá, passava a noite só para implementar alguma coisa em uma agência ou alguma coisa que precisava em uma central mais importante. Mas a maioria das vezes eu ficava nas cidades principais, porque onde o banco tinha a sede, né? Sim. A sede principal. Onde tinha o data center, né? E aí eu tinha que olhar lá todo o processo, essas coisas. Né? Então, e o Google e a Hoover depois disso? Foi, bem depois disso. Isso daí, mas você estava lá no Vale do Silício ou não? Eu fiquei morando em Escondido, que é uma cidade aí em São Francisco bem escondida mesmo, né? E eu ia para o Vale do Silício de vez em quando, ia trabalhar lá, né? E até que uma hora eu desisti e comecei a morar lá na Universidade do Google mesmo, porque não dava para andar. Né? Eu tinha um carro lá, um Mustang. Mustang também não é um carro bom para dirigir todo dia, eu vou te falar. É legal para caramba o carro, mas não pode. Eu morei 12 anos lá também, né? Eu gostava do Mustang, mas na época que eu morei lá, eu tive um Firebird Pontiac, sabe? Pontiac ainda é mais legal, né? Firebird, Eu pedi. Tão boa, macio. Eu pedi lá, isso foi uma das luvas, né? Então eu tinha uma casa, tal, né? Eles compraram uma casa, me deram um carro, e me deram um carro que eu queria, que era um Mustang, né? Um Mustang, na verdade era um Mustang 87, aquele... Caraca, então você pediu um clássico. Era um manual com 6 marchas, né? Com 5 marchas, né? Motor V8, né? Eles me deram. Caraca, esse é clássico. Só que é horrível É bruto, né? É bruto. Mas era um carro bonito. É um carro bonito, tá lá ainda, né? Deve estar tudo fodido, mas tá lá. É um carro bonito. Eleanor, acho que ele é 82, eu acho. Mas era o Eleanor ou não? Era? Acho que é 78, na verdade. 79, acho. É Eleanor, aquele farolzinho redondinho. Não, sério, peraí. Isso aí tá na garagem lá, jogado ainda? Tá, deve estar. Mas garagem de quem? Não acredito. Hã? Dele. Mas o que? Você não tem coisa lá ou não? Tem uma casa lá, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos deixar isso para uma outra história, né? Cara, mas o que os caras falam para você quando você pede? Não, eu quero um carro, porque todo mundo normalmente pede um carro, deve pedir um carro atual, né? Pede um carro clássico para os caras. Você é louco, vai andar com um carro desse aqui numa estrada dessa, tá fudido. Ou vai morrer ou... Não, mas na boa. Assim, ó, eu acho que, de verdade, eu não sei, mas eu acho que no Google não deve ter nenhuma resposta comum. Só deve ter resposta estranha. Nunca tem. O povo é estranho, ninguém tá pedindo Porsche. Cara, deve ter cara que pede patinete, deve ter uns negócios bem loucos lá, cara. A gente só quer coisa diferente. Cara, nerd é assim, só quer coisa diferente, não tem jeito. Ou pede videogame. Dá pra trocar o carro por um PlayStation com 10 jogos, né? Ótimo, manda aí. Caraca. Mas é divertido. Mas como você morou dentro daquela faculdade do Google, né? Que eles chamam então depois. Porque assim, cara, era muito ruim você andar, sei lá, eram uns 200 quilômetros, 150 quilômetros, vai, da minha cidade até o Google, né? E a gente teve alguns processos que eram bem complicados, e aí não dava tempo de ir e voltar, né, para casa, e ficava muito cansado, e aí eu comecei a ficar lá, dormia lá mesmo, né? E até o dia que eu falei, preciso ou ficar no hotel aqui ou ficar por aqui mesmo, né?
por ali, tá bom. É E melhor. como que é um ambiente desses aí de tipo Google, essas coisas assim? Cara, não é o que vocês acham que é, né? Não, Por isso que eu tenho essa curiosidade. não é, né? Não é. É uma empresa, né, cara, de qualquer É. forma. Então a gente tem Eu acho que toda eu nunca conversei com alguém que trabalhou no Google, para ser sincero. Cara, tem coisa boa e tem coisa ruim, como toda empresa, né? A gente tem bastante liberdade, tem bastante coisas diferentes, né? Mas é muita pressão de resultado, né? Eu peguei uma fase do Google, que o Google estava reavaliando alguns valores também, né? Refazendo números, né? E a gente teve que fazer bastante cortes, bastante coisas diferentes. Foi uma época boa também, mas não tão... Pegou Yahoo no fim do Yahoo, né? Você pegou Yahoo peguei no o fim do Yahoo já destruído, já praticamente Você destruído. foi pra lá pra quebrar o Yahoo, né, na real. Praticamente quebrado, né? Quebrado. Peguei aquela mulher louca lá, maluca, que quase gritava do lado, salto enorme, cara, perigoso. Fiquei lá uns 4 meses e fui pro Google, cara. Então foi Yahoo, depois Google, né? Então, tá. Caraca, pô. Mas e você curtiu morar nos Estados Unidos ou não? Não. Não. Já tinha ido várias vezes para os Estados Unidos, né? Meu pai, quando a gente foi novo, ele sempre quis fazer aquela Rota 66, sabe, meu pai? Sei. E aí a gente... Mas fez fazer do quê? De moto, carro? De moto. Ele queria sair de São Francisco, né? De Santa Mônica. E fazer a rota até Las Vegas, né? E aí, quando eu era novo, tinha uns 16 anos, a gente pegou. Foi em 88, acho que isso. E foi, acho que a última viagem que eu fiz com meu pai, quando ele estava vivo ainda, né? Acho que foi a única viagem que ele me chamou de filho, ó, cara, porque ele me chamava de irmão. Meu pai achava que eu era o irmão dele, cara, imagina, coisa de louco. E aí a gente fez essa viagem, assim, cara, fenomenal, totalmente estranha, andar de madrugada naquela rota, no meio do deserto, um frio do caralho, as motos tudo... Puta, aquelas Harley, juro, aí teve que ser Harley, né, porque não tinha gente, né? De uma moto. Mas o que vocês fizeram? Alugaram moto lá? Alugamos moto lá, ele fez um... Meu pai é assim, meio maluco, né? Em vez de ele pegar lá um pessoal para andar, não, ele falou, não, vamos eu e meu filho, beleza, vamos lá. Aí descemos lá, falou, vamos alugar as porra da moto. Aí alugou umas motos lá, que eu nem sabia andar. Eu falei, pai, vamos alugar umas Big Trail, uma Trail, né? Porque eu já conhece, né? Não, filho, tem que fazer igual aquele cara do filme lá, que é o Easy Rider lá. Do Easy Rider, né? Eu falei, mas pai, caralho, a gente nem sabe andar com essas porra aí. Não, vamos andar. Mas você tinha 16, você nem tinha carta ainda, né? Não, mas eu ando de moto desde os 13, desde os 14. Não, né? eu sei, mas é que lá teoricamente você não tinha carta, só de... Não, você não precisa, né? Porque, eu já fui piloto de kart, né? Então, eu tenho, pela Federação Internacional de Direção, eu posso dirigir. Eu tenho entendi. Na verdade, desde os 14. Então, eu posso dirigir em qualquer lugar, desde que eu bem novo. Mas você já foi piloto, você já foi piloto de kart de competição mesmo? Competição mesmo, Caraca. Fiz competição com 12 anos. Aí, meu pai patrocinar, quando ele tinha grana, ele patrocinou um pouco, né? Então, andava bem, né? Depois que perdeu o dinheiro, aí a gente começou a andar mal, bem mal. Mas sem pneu, sem motor. Kart exige uma grana, né? Exige grana, porque gasta muito. O motor vai... Assim, se você economizar, claro, anda, né? Dá para andar, né? Mas se você não tiver com o motor sempre bom, cara, não dá, né? A máquina é máquina, né? Mas você competia, tipo, nos campeonatos tipo paulista, essas coisas assim? Eu cheguei até a Fórmula 3000. Acho que eu cheguei... consegui até na Fórmula 3000. Pô? Chegou a pilotar com alguém que estourou depois assim ou não? Cara, não, ninguém. Assim, eu só vi o Ayrton Senna de longe uma vez, que ele veio dar um tchauzinho. O Rubinho eu vi uma vez andando de lado comigo no kart. Mas, assim, nada de falar, assim, não tinha muito. Entendi. E eu não era tão bom, né, cara? Eu era um dos piores, pra te falar a verdade. Não tinha jeito, né? Meu negócio com carro nunca foi bom, cara. Eu sou bom... Entendi. Sou melhor na moto. Aí, regularidade, eu sou bem bom. Ando bem. Entendi. Naquela época tinha aquele mapa com bússola. Sei. Agora tudo GPS, né? Sem nada. É mais sério. E aí... Mas vocês alugaram as motos lá, as antigas, mas era Harley que você fala antiga, mas era na época já era antiga ou na época era olha, moderna?
Eram umas. Não era moderna, não, cara. Não era. Porque meu pai pegou. Harley moderna, Foster? Nunca é, né? Acho que a Harley moderna. Só porque eu tenho Harley, os caras começaram a falar mal agora. Tá brincando. Acho que não sei se foi Harley ou foi Índia. Eu acho que a gente pegou. Eu acho que foi Índia, viu? Não lembro. Daí pode ser, daí é bem ruim mesmo. Isso. Fala Índia que vai deixar ele feliz. Não era tão ruim. Eu vou te falar que não era tão ruim. Não custo. Era uma moto diferente, né? Lógico, diferente. Para quem tá acostumado com trail, Big Trail. Pegaram em Santa Mônica, aqui na Califórnia. Pegou em Santa Mônica e foi embora. Foi embora. Aí, cara, vazava óleo. Era uma merda. Era Harley. Era Harley, sei lá, cara. Era uma moto. Olha, vou te falar, é ruim, cara. Ela fazia uns barulhos estranhos, cara, e jogava a traseira toda hora, velho. Ele falava, meu, pai, essa moto tá estranha. Não, é assim mesmo, pai. Vambora. Aí eu pegava e fui andando ainda. Cara, no meio da... Certeza que vocês estavam, assim, com bastante bagagem, roupas apropriadas. Nada, velho. Equipamento de última geração. Igualzinho aqueles Easy Rider lá, cara. Aquele jaquetão de couro, uns negocinhos atrás, assim, pilulicado só, e vambora. Uma mochilinha de nada e vambora. Um frio desgraçado de noite, cara. Eu falei, meu, pai, vamos congelar essa porra aqui. Um calor do caralho de manhã. De manhã. O deserto é fogo, a diferença, né, cara? É demais. E aí teve uma hora, cara, que a gasolina tava acabando, não tinha posto, cara. Eu olhava aquilo e falei, pai, vai foder tudo aqui, porque vai acabar a merda do negócio. E aí a gente decidiu fazer o seguinte, pegar uma das motos, pegar a gasolina que tinha lá, colocar numa só, e falar, vai, e vamos com uma só. Eu falei, vai, né, vamos com uma só, e procura um posto, e, né, porque senão vai foder os dois aqui no meio, né? Imagina, deixei uma Harley lá, mas, cara, por incrível que pareça, eu encontrei ela de volta quando eu voltei com a gasolina. Tá? Lógico, não tem gasolina ainda. A única coisa de valor que tinha era ninguém quer essa porra, caralho. Nem os Estados Unidos querem isso. Depois você corta, tá? Por favor. Não, eu tô editando os cortes aqui, a edição, eu vou colocar umas frasezinhas assim, tipo, Harley, vou puxar um melhor, assim, só editar o som, você vai ver. Essa edição de gênio, isso daqui, cara. Mas foi isso, cara. Essa foi um passeio assim, icônico, porque a gente chegou em Las Vegas. Chegaram até onde? Chegou em Vegas. Não, mas peraí, só um negócio. Daí vocês pegaram as duas motos, colocaram gasolina numa. Foi seu pai e você na mesma moto e depois trouxe a gasolina de volta. Mas você falou de equipamento, vocês estavam com aquele capacetinho Easy Riders ou sem capacete, sem nada assim. Com a jaqueta de couro, cara, bonitona, preta, tal, legal. Que era um inferno de manhã. E à noite fazia um frio do caralho. Eu falava, meu, isso aqui não dá pra esquentar porra nenhuma, fica mais gelado ainda. Então vocês pilotavam tipo o dia inteiro, assim, o dia inteiro. E parava nos hotelzinhos, assim, pra ver o hotel que dava, você parava, não? Porque não tinha. Eu só parava pra comer, porque eu falei, pai, eu quero chegar o mais rápido possível, porque eu tô morrendo aqui, cara. Não dá mais pra mim. Chegou numa cidade, eu nem lembro que cidade que era, no meio daquela rota do caralho, não tinha porra nenhuma, nem de comer. Falei, pai, eu vou pegar um ônibus, porque eu não aguento mais, deixa a moto aqui. Não, tem que ter uma merda aqui, vamos fazer essa porra aqui. Falei, pai, eu tô passando frio de madrugada nessa porra, andando de madrugada. E eu não acho posto, cara. Eu juro pra você, chegou uma hora que eu olhava aquilo e falava assim, não tem fim, não tem posto. Acabou. É uma rota só, é reto. Não vai ter mais nada. Vai morrer aqui. Tem vários trechos mesmo que não tem posto algum. Tem. Se você não planejar direitinho ali, você não chega nem a pau. Não tem. Não chega. Ó, se tivesse sido com as duas motos, a gente tinha parado. Não tinha chegado. Porque o posto que a gente andou tava uns, sei lá, umas 300, 400, uns 300 milhas, acho que não sei não. Nem lembro. Caraca, então era longe mesmo o posto. É longe. O posto era bem longe. Porque, assim, a Rota 66 estava sendo desativada já, de toda forma. Na época, né? Foi em 88, já estava quase desativada, porque já tinha interestadual, né? Sim. Bom, interestadual já tem desde 82, né? Sim. E aí você estavam desativando ela, né, de certa forma. Então tinha pedaços que não tinha nem posto. E eu falei para o meu pai, eu acho que a gente precisava levar gasolina, porque vai ter lugar que a gente não vai chegar com a moto. Aí meu pai, não, filho. Mas Brasil. Mas daí, uma curiosidade, porque tipo, você acha que seu pai viu alguma coisa do filme e falou, não, eu quero fazer igualzinho isso daqui? Exatamente isso. Meu pai era apaixonado por esse filme. Ele achava que aquele negócio da liberdade. Meu pai era hippie, né, cara? Ele foi de rock, ele é loucão. Era doidão, né?
E aí ele viu aquele filme e achou aquela rebeldia de ser todo, sabe? Era legal. Te levou junto. Te levou junto. Você tem que ser rebelde também, você tem que sentir na pele como que é ser um motoqueiro de verdade. Tá bom, né? Vamos nessa. Com uma calça, 2 cuecas, 3 camisetas. Aquela cueca que eu virei 70 vezes ali, do mesmo jeito. A bunda ficou de aço, porque eu vou te falar, cara, o negócio é duro. Ainda bem que eu fui numa rádio ainda. Vocês fizeram a rota até onde? Vocês fizeram a rota de onde até onde? Vocês fizeram a rota? Ah, cara, nem lembro de onde saiu. Eu nem lembro direito dessa porra, não. Nem me lembro dessa merda, não. Mas a gente saiu de onde acho que de Los Angeles, né? Eu acho que a gente tá trazendo pesadelos pro Fabiano, em vez de memórias boas, assim. É que ela faz Santa Mônica até Chicago, né? Acho que ela faz. A gente cruzou, né? Porque ele queria fazer o pedaço do Easy Rider, né? Ele que saía lá de Los Angeles, né? E fazia a rota até Las Vegas, né? Que não é tão longe, vai. É longe, mas não é tão longe. É perto, É perto, mas assim, você pega uns 2 dias de viagem, né, cara? Eu nem lembro quantos dias eu fiquei, vou te falar de verdade, cara. Cara. E foi horrível de falar. Foi o pior passeio que eu fiz na minha vida. Porque era muito ruim. Não era uma coisa assim, legal, vou fazer um passeio daqui até o Atacama e consigo parar nos hotéis, é bem divertido, entendeu? Não, cara, é uma coisa que não tinha nada para ver, não tinha porra nenhuma. Não tem nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Aí chegamos em Vegas ainda não tinha nada para fazer, porque meu pai não joga, estava cansado, ficamos 2 dias, pegamos o voo e fomos embora. Era isso que foi. Você tinha 16 anos também, você nem tomar uma cervejinha por dia. Caralho, não tem nada para ver, não tem nada para andar. Eu não gosto de andar em moto desse tipo, falei para ele, não gostar. Então, assim, para mim, nem me diverti. Mas foi uma viagem icônica com meu pai, né? A única viagem foi uma lembrança. Uma lembrança icônica do meu pai louco. Caralho. Mas esse negócio de ver o filme que ele fazer igual, cara, é engraçado, mas é show ao mesmo tempo, né? Tipo, cara, eu quero fazer um negócio igual, cara. Meu pai queria fazer igual, com a mesma roupa, aquele capacetinho. Caralho. Caraca, que show. Eu falei pra ele, cara, podia ter entrado com um bando, né? Com mais gente, né? Seria mais legal, né? Vai conversando, né? Vai trocando ideia. Ou se quebrar uma moto, pelo menos tem outra moto pra andar, né? Tudo mais, né? Não, vai só o filho e o pai. Cara, coisa de louco. Eu falei, nunca mais. Caraca, que show. Logo depois também, mas também foi assim, porque ele depois pegou câncer, ficou com câncer, né? Tava com câncer. Foi realmente o último passeio que eu fiz com ele, né? Cara. Então ficou pra história, né? Essa ficou pra história. Do pior passeio que eu já fiz na minha vida, mas ficou. E conversar não dá, né? Que a Harley faz aquele barulho. Escutava, pai. Caraca. E com 16, você falou 16 anos, né? Então é diferente também, né? Eu tava com. Foi em 88, acho que eu tinha 16 anos, mais ou menos, acho que é isso. Foi diferente, foi assim. Eu não estava acostumado a andar com esse tipo de moto. Não estava acostumado também com esse negócio de calor e frio, né? Não achava que podia ficar tão frio à noite, mas fica. E numa estrada tão longa, né? E assim, tem uma curvinha. Não tem uma curvinha, cara. É reta. É uma reta. Legal. Foi divertido. Que show. Tá, então, agora voltando lá no seu negócio, então você depois você voltou pro Brasil, né? Então, depois do Google e Yahoo, você voltou pro Brasil ou não? Isso, e ainda fui trabalhar na Telefônica, fazer alguma Telefônica, depois fui... Aí eu trabalhei para uma empresa que mexe com sistemas para seguradoras, né? Faz o sistema de orçamentação, que é um sisteminha que que as oficinas usam, né, para fazer o evaluation da batida, né, o valor da batida. Sim. E aí lá eu tive essa ideia, né, na verdade, né, de montar o CRMob, né, o CheckMob, na verdade, né. Então, porque você teve sua empresa lá atrás, ganhou dinheiro, tudo, voltou para um mercado mais, apesar de muita coisa de consultor, essas coisas, voltou para um mercado mais CLT, mas ao mesmo tempo que você estava nesse mercado, você sempre queria ter a vontade de voltar a ter seu próprio negócio ou não? Não, sempre tive. Eu tive outro negócio aí, para vocês terem uma ideia, eu tive um negócio aí de fazer
fazer porcelana não, esses negócios de prato, sabe? Essas coisas de... Você desenha nele, aí queima no forno, ele fica bonitinho. Queima no forno, tá. Sei. Coisa de louco. A gente era um negócio que tem bastante nos Estados Unidos, a gente tentou colocar aqui no Brasil, também não deu certo. Eu abri uma empresa fiz várias coisas, cara. Isso tudo enquanto trabalhando trabalhando como CLT normal, alguma coisa assim. Eu parava uns 6 meses para fazer um negócio, depois aí não dava certo, voltava para o mercado. Era uma coisa meio maluca, assim, né? A gente tentou fazer intermediação de joguinho, locadora, aí tinha de tudo, cara. Puta. Aqui vai dar 6 anos de história. Mas se você tem que escolher, antes do CR Imóvel das Coisas, você tem que escolher um que te marcou muito, qual que você acha que foi um que te marcou muito de todas as empreitadas aí que você teve? Cara, de todas as empreitadas, a locadora de jogos foi uma. A gente alugava... Naquele auge da locadora de jogos, né, que você... Era no auge da locadora ou não? Não, acho que era bem no finalzinho, bem no comecinho, pra falar a verdade. Bem no comecinho. Né? A gente tinha um negócio de locadora que era mais ou menos o que é esse Só que a locadora era assim, na verdade, na época era de cartucho. Não tinha ainda DVD, não tinha porra nenhuma, era os Nintendinho, e aí a gente pegava os cartuchinhos, mandava pro cliente, e aí depois o cara ficava uma semana e devolvia os cartuchos, né? Eu aluguei jogo, jogo de Mega Drive, jogo de Nintendo. Não foi ruim, foi bom porque não estraga, cartucho não estraga, não é que nem DVD, CD que estraga. Sim. Né? Mas eles mandavam para você, tá falando pelo correio, isso ou não? Mandava pelo correio, a bosta. Tá. Então, o cara alugava, pedia, né? Reservava, eu mandava pelo correio, recebia do correio. Só que a operação de mandar pelo correio era uma merda, né? O correio perdia a porra do cartucho, é uma merda. O sistema nosso de coisa é bem ruim, né, cara, hoje no Brasil. No interior era legal, porque você tinha uma loja dessa na cidade, todo cara, você ia lá, pegava, voltava para casa, voltava lá, devolvia, não precisava do correio, funcionava bem, cara. Tinha uma parede, assim, com todos os jogos, assim, que você escolhia, igual filme de VHS, né? VHS, né? Então, a gente tentou. O cara tinha de videogame igual. Mas aqui é muito grande, né? São Paulo é grande. Tem que ter muito videogame no bairro. Né? A gente alugava para tudo que é lugar, cara. Isso que era foda. Eu sei, mas aí você tem o risco do correio, né? Porque no interiorzinho, por exemplo, não tem. O cara ganha pouco, mas também não tem prejuízo. Esse foi o nosso problema. É que na época que eu morava nos Estados Unidos, por exemplo, a Netflix, antes de ter o streaming e todas as coisas, era isso, né? Você pedia lá no site pelo negócio, eles mandavam pelo correio para você, né? Era DVD, né? Era DVD. Eu também fiz um negócio desse tipo Netflix, que eu fiz um... Só que era tipo uma casa... Era casa de vidro, que a gente chamava, né? As menininhas iam lá e ficava fazendo as coisas de pelada, aquelas porra toda lá, e a gente fazia o stream ao vivo. Eu fiz isso também. Chamava Casa de Vidro. Casa de Vidro. E até o Big Brother copiou. O Big Brother copiou vocês. Isso foi antes do Big Brother, hein? Foi isso do Big Brother. Tinha as menininhas. Só que era assim: a menininha entrava, passava a noite lá, e a gente filmava tudo, cara. Os caras ficavam assim na porra do negócio, pagava lá um X e também ganhei dinheiro com isso aí, mas não ganhei muito, não. Aí depois veio a polícia. Isso com certeza foi em Amsterdã, não no Brasil, né? Deu merda. Não, foi no Brasil, deu merda. Achou, cara. Deu uma merda fodida. Tem que dar muito certo, ia dar muito certo. Minha família é metida nessas merdas todas aí, né? É foda. Cara, mas daí... Você teve, então, mas isso daí tudo... Então você fazia trabalhava um pouquinho, não um pouquinho, mas trabalhava, daí de uma hora, quero tentar fazer um negócio assim. Isso. Então, mas isso daí é meio um comportamento que a gente estava falando que seu pai tinha um comportamento hippie, mas isso daí também é um negócio assim, né, cara? Tipo, quero fazer um negócio diferente, quero começar alguma coisa diferente. E são comportamentos similares, né? Quando você para pensar assim também, né? Se você pensar assim... porque eu tive uma criação meio assim, meio livre, né? Eu nunca consegui ser... isso é uma coisa que eu não consigo, acho que nem ser político, nem ser nada, porque eu não consigo ficar preso, né?
e seguir essas regras, né? Então, tipo, quando eu vejo que tá errado, cara, eu caio fora, entendeu? Entendi. Eu não bem e caio fora. Pô, cara. Então, assim, a empresa começava a fazer coisas que eu achava que era errado, que podia até ser certa para elas, entendeu? Eu já falava, para mim não dá mais, eu tenho que cair fora. Entendeu? Entendi. Aí eu ia tentar fazer alguma coisa. Eu sempre tentei fazer alguma coisa para mim também, eu achava isso que é divertido também, né? Sim. Só que perdi muito dinheiro com isso, né? Esse negócio de cerâmica aí, nossa, eu perdi um dinheirão. Esse negócio da casa de vidro também, cara. Nossa, eu recebi uns 3 processos aí, quase me fuderam. Ó, foda. Mas E daí você fez tudo isso, e daí depois que você chegou no CR Mob, qual que era o CR Mob que antes era Check Mob, né? Que você falou. Você você trabalhou nas seguradoras e teve a ideia de fazer o CR Mob, que antes era o Check Mob, é isso? A ideia, na verdade, nem era. É uma ideia que a gente tinha de uma outra empresa que eu tive lá nos Estados Unidos, né? Que é uma empresa que a gente ainda tem, né? Que instala tipo um OBD no carro, né? E verifica tudo que tem no carro, né? Aí eu queria trazer essa ideia para o Brasil, né? Falei, puta, isso aí é legal. Imagina, se eu fizesse isso aqui e colocasse em todos os carros, estava na época ainda das inspeções veiculares, né? Eu falei, pô, se fosse colocar em todos os carros de São Paulo, imagina quanto ia economizar de inspeção veicular. Tudo aqueles pátios, aquelas coisas ela desmontava, né? E a gente ia checando isso, sei lá, de 3 em 3 meses, né? Ou de 1 em 1 ano, né? E não cobrava de ninguém. Ia lá, tirava o OBD e analisava lá o que o carro estava soltando de poluição, etc, etc, né? Só que aí não deu certo, né? Porque imagina, trabalhar com o governo, na época o governo era desse que é o presidente do partido agora, de um partido aí que eu não lembro o nome, o Kassab. Kassab, tentou fazer negócio e tal, mas não rolou. E aí tive essa ideia, sempre tive essa ideia, falei, pô, vou fazer isso. Aí quando eu entrei nessa empresa aqui que faz orçamentação, né, eu fiquei pensando, cara, o que mais dá para fazer, né? Porque eu sempre achei que carro é legal, né? Porque tem muito carro, né? Aí, pô, tem bastante coisa para fazer, né? Aí eu vi que tinha um gap, né? Aí falei, pô, tem um gap aqui que as oficinas, né? A seguradora, né? O próprio guincho não consegue ver, né? Que é a captação do carro logo na ponta, né? Saber como o carro tá na ponta. Então, ele precisava ser feito um checklist, né? Porque entra na oficina, ninguém faz checklist, né? Entra no guincho, ninguém fazia checklist, fazia de papel lá, né? E aí eu falei, pô, cara, tem um mercado nisso, né? Tem um mercado, um sistema que a gente pode desenvolver. A gente começou isso, cara, ainda era rede 3G, quase, tava entrando 4G já, né? Era muito ruim, né? E o problema sempre, o nosso problema, e o problema ainda é a transmissão dos dados, né? 90, esse foi em 2016, Fabiano? 2016, 2017, né? Acho que 16 começou, 17 começou a... O planejamento começou em 2015, para te falar a verdade. Eu estava ainda trabalhando na Audatex, que é a empresa que eu, né? Em 2015 eu fiz o desenho, né, do projeto, mostrei para a Audatex, né, inclusive, e aí falei para eles, o que vocês acham da minha ideia e tal? E aí não foi para frente lá, né? Porque eles achavam que precisavam investir mais dentro do Audatex e menos fora, né? Mas eu vi que a orçamentação já tinha uma parte de checklist em si, né? Sim. Eu olhava lá as partes que estavam batidas, eles estavam, mas não tinha foto, não tinha umas coisas ainda. Aí em 2015 eu comecei a desenvolver o projeto. E aí a gente falou, porra, cara, vamos colocar isso na época, tentar colocar isso no celular, né? Começou a fazer, primeiro montamos um protótipo e tal. Eu falei, não, vamos fazer em celular isso aí. E aí começamos com o Android, né? E aí criou aí o Shackmob na época, né? Que chamava Shackmob. E a gente começou vendendo para as empresas que eram de orçamentação, as oficinas, né? Era fazer um ecossistema, né? Que começasse lá na batida, né? Do guincho, passasse isso para a oficina, né? E passasse isso para a oficina, para o pátio, né? E depois chegasse na seguradora, né? A ideia era vender isso para a seguradora, sempre foi, né? Ainda é, né? O projeto porque a seguradora hoje o que acontece? Tinha muito problema de fraude. O cara batia o carro, aí o guincho ia tirar o carro de lá,
Quando chegava no pátio, sumia, sei lá, o toca-fita, ou Sim. sei lá, sumia o cartão, sumia o tapete. Às vezes roubava coisa pequena, sabe? Tipo, sei lá, a guarnição da porta. Mas isso, cara, se juntar tudo, é uma grana, entendeu? Porque tinha... Sem dúvida. E aí eu pensei, pô, se a gente fizer um checklist que checa a entrada do veículo lá na hora que ele pegou no guincho, depois o pátio, na hora que deixou no pátio, faz um checklist. Na hora que a oficina recebe isso, faz o checklist. E a seguradora tem todos os pontos onde aconteceu o problema, né? E aí ela poderia culpar a pessoa ou não, entendeu? Só que com a seguradora não foi para frente porque é mais complicado o buraco ali, né? Sim. E aí ela tá andando agora, o CRMob agora... Mas é uma coisa de futuro que, sem dúvida nenhuma, para ter em seguradora, assim, porque faz totalmente sentido o que você falou. No futuro não, Fossa, tem que ser para já, cara. Para já. A ideia é... Eu acho que as seguradoras, em um tempo, acaba percebendo que isso é vantagem, né? Porque, assim, seguradora tem um problema, né? Eles são muito conservadores, e aí eles não querem mudar processos, né? Muito difícil mudar processo. Mas a grana fala alto, né? Quando começa a ter muito problema, e como a gente está numa época de escassez de peça, né? Uma hora que qualquer coisa que acontece no carro aumenta, por exemplo, o tempo de oficina, aumenta o tempo de recebimento de peça, e eles não querem. Então, essa checagem, acho que vai acabar entrando na hora, né? Por que tem alguma coisa relacionada à mudança de nome de CheckMob para CRMob ou não? Cara, isso é engraçado, né? Porque... Quer escutar a história corporativa ou a história real? Bom, a história é assim. A história foi o seguinte: o nome já existia, então a gente comprou não, né? Eu entrei na FAPESP e registrei o nome, né? Só que, cara, eu sou cara de sistema, né? Eu vou lá na FAPESP e registro o nome, né? E eu não pensei em fazer esses registros em marcas e patentes, nem pensava nessa merda aí, não sabia nem que existia isso aí, né? E tem uma empresa hoje que chama CheckMob lá nos Estados, lá fora, né? E eles têm um sistema de envio de mensagem, não é isso, Gustavo? Eu nem lembro direito. Não, tem uma empresa aqui dentro que é CheckMob sem o I, que é um checklist, mas para outro setor. É CheckMob com B mudo. Uma coisa com envio, nem lembro. É de envio, não é de... Não, é checklist mesmo. Hoje eles têm um aplicativo também. Eles registraram depois da gente, na real. Mas eles registraram a marca, né? Eles fazem checklist para... Puta, cara, checklist de... você tem uma empresa lá e precisa saber se a gôndola tá no lugar certo. Aí precisa fazer a checagem. É um checklist de todas as outras coisas que não de veicular. E é uma empresa de checklist também. Ele, obviamente, que ele tentou registrar CheckMob com I e não conseguiu, porque já era nosso. Aí ele registrou CheckMob sem o I. E aí ele esperou ganhar corpo e para ver se ia dar certo. E uns 2 anos atrás aí, acho que foi mais ou menos isso, ele veio levantar os panos para cima da gente. Aí a gente, como não tinha registrado a marca e não estava a fim de brigar, a gente trocou o nome, mas... e mas nome... essa história é corporativa ou real? Essa é real. Corporativa é que, assim, a corporativa quer dizer o seguinte, que CRMob é muito melhor que CheckMob, porque CRMob significaria Customer Relation Manager. Sim, principalmente no CRM. CRM, tem ali, CRM Mobile, então abrangeria mais coisas do que só o checklist. Então essa seria a história... Vinha desenvolvendo dentro do aplicativo outras coisas que não só o checklist, que era uma questão de relacionamento mesmo das empresas, né? O aplicativo está em concessionária hoje, então, no final das contas, acaba sendo uma porta de relacionamento das oficinas, das concessionárias com os clientes. Por isso ele tem um sistema de envio, você conhece até o sistema, né? Tem aquele sistema de alerta de mensagens e tal, e que passou a ser um sistema de relacionamento. Então, eu acho que na hora que aconteceu isso ali, acho que forçou um pouco a gente... também a tomar a decisão aí de falar, vamos para o que a gente já tinha desenvolvido aí o CRM, né, que era que de uso nosso aqui, o CRMob era um CRM nosso aqui de leads de clientes do aplicativo do CheckMob, aí virou tudo CRMob aí no final. Na ausência de um nome mais criativo. É que eu já tinha registrado esse nome. Já tinha registrado o site, já tinha tudo, e aí ficou legal.
Mas talvez até mude nome mais para frente. Vamos pensar nos nomes mais bonitos, né? Mas, Fabiano, como que você conheceu o Gustavo? Cara, o Gustavo foi uma coisa meio maluca, né? Porque o Gustavo, ele acho que foi um ex-sócio meu, que acho que tinha alguma coisa de. Trabalhava em seguradora, né? E aí eu acho que ele mandou. Você que mandou, não foi? Você que mandou um convite? Ou ele Não, mandou um cara, convite? muito mais louco que isso. Muito louco. Eu nem lembro se a gente contou essa história. A história que me contou foi essa. Quando eu lancei a Forhide no salão em 2017, eu tinha os ingressos, né, por estar expondo lá no salão, e eu fiz um sorteio no Facebook dos ingressos, de 2 ingressos, de um par de ingressos do salão. E o teu sócio ganhou o sorteio. Então foi isso, pô. O sócio ganhou o sorteio do Facebook, dos ingressos do salão. Pô, então não sei se se ele ganhou ou se ele perdeu, na verdade, né, pô? Nem sabe, eu acho que agora que ele está descobrindo que a gente virou sócio. Porque até esse momento eu acho que ele não sabia. E aí foi isso, cara. Aí ele foi parar lá no salão. Ele foi no salão e ainda me lembro que a gente ia divulgar os nomes dos sorteados. Ele pediu para não divulgar o nome dele. E aí eu divulguei só o primeiro nome. Estava com o vídeo pronto, fui pedir autorização, tive que mudar tudo. Caramba. Porque eu tinha posto o nome completo de todo mundo, né? E aí eu tava com o vídeo pronto, eu falei, puta, acho que eu preciso pedir uma autorização para divulgar isso. E aí eu fui pedir autorização e falou, não. Aí eu falei, puta, fodeu. Tava com o vídeo editado já. E aí ele foi no salão e foi assim que eu conheci. E lá no salão ele me entregou um cartão do Checkmob e, cara, tava começando a Forhide, né? E checklist era um negócio que a Forhide ia precisar com certeza. E aí ele me entregou um cartão, ele falou, cara, eu tô montando uma startup, assim, assado, que eu preciso, que vai ter checklist, acho que vai ser interessante para você. Eu falei, puta, eu entregava a moto na casa dos clientes na época, aí eu fiquei imaginando eu com uma pranchetinha de papel fazendo checklist, aí um dia eu vou buscar a moto no cara, eu esqueci o papel em casa, eu falei, vai dar tudo errado, né? E aí eu liguei, falei, quero saber aquele checklist. E na época não tinha para moto ainda, né, Fabiano? Não, a gente estava desenvolvendo. Só para carro. Era para carro. E aí eu ligava para ele e tal, e um dia ele falou assim, cara, fala com o meu sócio, porque eu não manjo desse negócio aí. E aí era o Fabiano. E aí foi diferente, porque o que o Gustavo queria era uma parte diferente nossa, porque nós fazemos a entrada do veículo na oficina e depois a saída, né? Ele precisava do contrário, né? Ele precisava da saída primeiro, depois uma entrada. Né? Aí a gente teve que fazer uns acertos aí pro sistema dele, mas até que tá rodando, né? Eu acho que a Forhide foi o primeiro a usar o de moto, né? De moto, e o primeiro a usar essa parte de locação, né? De entrada, saída de veículos, né? Que a gente chama, né? E depois entrega do veículo, né? Caraca. Checklist das motos desde o primeiro dia. Eu nunca rodei sem o CR Mob. Desde o primeiro dia da Forhide. Tem 4 anos e meio de checklist aí. Mas como é que virou essa sociedade depois? Cara, o Gustavo, eu sempre falei, eu preciso de alguém que me ajude, né, na parte estratégica, na parte financeira, né, porque assim, cara, eu sou puramente sistema, né, assim, de verdade, eu penso em sistema o dia inteiro, né, dia, noite, de madrugada, trepando, eu tô pensando em sistema, infelizmente é a verdade, né, eu sou um robozinho. Isso dá umas merda, né? E eu preciso de alguém para balancear, né? Um porra louca, pelo menos, né? E o Gustavo veio com umas ideias boas. E eu precisava de alguém para controlar os dinheiro, né? Porque a nossa entrada de grana é meio... Eu sou meio paranoico também com isso, né? Então, eu precisava de alguém para cuidar do dinheiro também. Falar, cuida da conta, ver o que tem que pagar, ver o que não tem que pagar, o que tem que fazer. Então, balanceou bem. O Gustavo, ele controla bem essa parte... ele também é melhor para falar, né, do que eu. Eu sou um cara bem, assim, sou muito mais fechadão, né, mais introspectivo. Nada, olha só, tá trocando uma ideia hoje aqui com a gente, cara. Que isso? Mas você ficou bom assim, né, mas se você sentar na mesa de negociação, cara, puta, Bom, ele já viu, né, outro dia na mesa lá da Hyundai, né, o cara foi falar merda, eu já falei, cara, vai falar merda já tá no meio, já.
Pô, não quero mais, vai embora. Quer fazer, faz isso pra você. Eu te dou aqui, ó, quer saber como faz? Eu te ensino aqui, vai tomar no cu, tchau. O tomar no cu sai muito fácil, muito fácil. Sai muito fácil. É mesmo? Não importa o tamanho da mesa e nem o do chefe. O cara lá, não, que eu sou diretor de sei da onde, que eu fiz não sei o que. Eu falei, cara, que boa legal, sorte hein, pra você. Quer que eu mostre meu currículo também? Não, que precisa ter o painel assim. Eu falei, não vai funcionar, você tá louco, cara. Tá pirado. Nunca vai funcionar. Não, tem que ser assim. Eu falei, tá, então tá bom. Então pega essas coisas e faz, porra. Não tem problema. Já o Gustavo não, ele já é mais comedido, né? Ele fala mais tranquilo, né? Consegue levar o negócio melhor do que eu, né? Se complementam. Vai bem. A gente começou, cara, assim, como o Fabiano gosta de moto e no final das contas que gostou até do negócio da Forride, estava começando. Acho que a gente estava numa situação muito parecida ali, né? Ele estava com um sócio que estava saindo e eu sozinho aqui no negócio, a gente estava batendo bastante papo na época, né? Começou a trocar umas ideias e meio que se ligava antes de qualquer coisa, né? Acabava se ligando para, tô com uma ideia aqui. Ele me ligava, batia um papo e a gente conversava de negócio, meio que se suportando aí no começo, né? De dando um suporte um para o outro aí, de trocando ideia. E acho que ele estava numa sinuca de bico ali, acho que numa época ali, 2018, né, Fabiano? Foi. E falou assim, cara, eu preciso ou investir ou parar, né? E aí, como investir, como pegar dinheiro, como não sei o que, tal, e aí nessa a gente acabou se juntando os trapos aí. Cara, estamos aí até hoje, vamos ver, vai dar certo. A empresa cresceu bem, pandemia a gente segurou bem, né? Então, foi legal, tá bem encaminhado aí. Bem encaminhado. Esperando explodir aí, já explode. É igual foguete, cara. Você passa mais tempo montando o foguete, na hora que lança, ele voa rápido, né? O período da preparação, né? E assim, ser empresário aqui no Brasil, ele é bem difícil, né? Assim, eu já empreendi lá fora, já empreendi em outros lugares, mas aqui no Brasil é muito difícil, porque a gente fica muito sozinho, né? Não tem uma associação, não tem um lugar onde você pode se apoiar, né? E aí você precisa de alguém para conversar, né? Assim, e mesmo troca de ideias aí, né? Fora todas as dificuldades que a gente sabe de empreendedorismo aqui, fiscal, todas essas coisas, a troca de ideia mesmo, né? Você poder falar com diferente, alguém. Discutir, divergir ideias e você poder mudar de ideia. E, cara, a gente até se entender no ponto de, cara, até a Vicky que trabalha com a gente aí, ela fala assim, cara, o Fabiano não vai fazer. Eu falei, calma, deixa, você sabe que amanhã ele te responde que ele vai fazer e vai ser rápido. E assim, a gente tem que meio que se entender, e é bom esse papo, né, cara? Assim, pessoas diferentes, assim, a gente de vez em quando tem umas tretas aí, mas é legal. Porque também não dá para ser. Se duas pessoas que se quebram demais, entendeu? Aí dá merda, né? O Gustavo sabe, eu também sei, eu escuto ele, e depois ele sabe que quando entra na minha cabeça, eu tenho que pensar um pouco, tentar entender. A minha primeira resposta vai ser: não, cara, não vamos fazer isso porque vai dar merda. Entendeu? Mas aí depois eu penso, falo, porra, cara, tá, vamos gastar esse tempo, vamos gastar isso aqui, vamos tentar fazer ali, vou maquinando para que dê certo. Porque a primeira sempre é assim, puta, isso vai gastar muito dinheiro. A segunda é, puta, acho que dá para fazer gastando menos. Aí a terceira, não, vai gastar menos ainda, mas dá para fazer alguma coisa. Mas dá para fazer, Então, o sistema nunca está pronto, né? Você sempre acha que... Assim, a gente usa o Excel da Microsoft porque você não conhece o Bill Gates. Senão você ia ligar para ele e pedir que você não quer o botão em tal lugar, que você quer o botão em outro. E aí isso é o dia inteiro, cara. Então, assim... usuário, e eu como usuário também, né? Se eu pudesse escolher onde eu teria cada uma das coisas dentro do sistema, eu escolheria, né? Claro. E as pessoas acham que é isso. Elas querem ter um iPhone delas, elas querem ter um Android delas, pagando uma mensalidade. Então é divertido. E a gente fica no meio disso, né? Dessas discussões de falar assim, cara, o que esse cara está pedindo faz sentido ou não faz sentido, né? É só uma melhoria que vai avançar, porque no começo fazia-se tudo, né? O cara pedia, a gente fazia. Tinha 3 sistemas e tudo que se pedia colocava no sistema. Chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente não vai, o usuário sempre vai querer um negócio diferente, né? E a gente não vai desenvolver nunca, tem que estabilizar. Mas isso gera discussões, né? De falar assim, cara, isso é interessante, isso não é. E pra gente, eu não sou TI, né?
E aí você dá a ideia, na hora que o cara da TI vê a ideia, ele fala assim, cara, ferrou, porque eu vou ter que desconstruir o banco de dados inteiro. Não, mas é só uma linhazinha aqui, ó, fica fácil. Só o botãozinho ali, ó, na esquerda. Só um negocinho ali. É só um assim. O que eu mando pro Pedro da TI, falo, Pedro, é um if, Pedro, é um if. Aí ele já me manda merda já. Tem você com esses if aí. Dois if, é um if e um else if, Pedro. Depois você dá um end no final. Nossa, fica louco. Cara, fecha parênteses aí, acabou. É foda. Mas a gente entende. Isso é legal na nossa convivência, né? Porque esse tipo de coisa também, quando você tá sozinho, você, né? E você fala não, é não, né? Quando você tá com outra pessoa, outras pessoas, né? O aprendizado é saber escutar de vez em quando né? E tentar usar isso, né? Tirar algum proveito disso, né? E até porque pode ser um ponto de vista que você nem tinha visto, alguma coisinha assim, né? Tipo. Sempre é. Não existe nada que a gente possa jogar fora, porque todo mundo tem uma boa sabedoria, né? Sabe alguma coisa, né? E a gente tem que saber só escutar isso de uma certa forma, né? O que é bem difícil, né? Porque, porra, quando você fala assim, só colocar um if ali, você fala, puta que pariu, tá? Então vamos colocar um if ali. Não é sempre que a gente tá num bom dia, né, cara? É foda, tem tudo isso, né? Então, mas, puta, cara, é a parte de construção. Eu acho que como todo negócio, assim, ter sociedade é meio isso. A gente tem que saber que, acho que o principal é que a gente tá com o mesmo objetivo, né? E aí, puta, o que quiser acontecer no meio do caminho a gente vai acertando, mas que o objetivo é o mesmo. E isso assim aí. Com o Marcão na Forride, é a mesma coisa. A gente briga um tanto, tem dia que para de se falar aí, cara. Porra. Fica uns 2 dias sem se falar pra dar uma acalmada aos anos. Mas é normal, né, cara? Principalmente nesse negócio assim é normal, cara. Não tem... Eu lembro do Itaú, cara, na época do Itaú tinha eu lembro dessa passagem interessante, mas tinha um dado em cima da mesa, assim, numa época, e isso, uma frase que me marcou, assim, que se tiver 2 pessoas na sala pensando igual e falando a mesma coisa, uma delas não é necessária, né? Que o conflito, quando ele é um conflito franco e para um objetivo comum, ele é importante, porque, cara, se a gente pensar igual, cara, pra quê? Né? Tipo, faz você sozinho que você não precisa de mim. Né? Então, a divergência madura, acho que é importante. Sem dúvida. Tá filosofar já. Sem dúvida. Mas tá certo, é isso aí mesmo. Cara, ó, a gente falou muito de empreendedorismo, falamos tudo isso daqui. Agora, uma coisa que não se quer calar, que a gente não falou agora. Você anda muito de moto, Fabiano, tudo. Que moto que você tem hoje? Cara, eu adoro. Fabiano não anda de moto, porque a moto não quer andar com ele. Cara, eu tenho uma paixão por uma moto. Eu sempre gostei da Aprilia, né? Sempre gostei da Aprilia. Eu tenho uma Pegasus, uma 650. Ela veio da Itália, fechadinha, bonitinha, na caixa, né? Eu comprei ela lá, eu trouxe ela para cá, aí andei com ela lá, né? Trouxe ela para cá. Ela não, pera um pouco. Você andou com ela na Itália? Andei com ela na Itália. Como assim? Como assim? Não? Essa eu não sabia. Como... italiana. Ela tem sangue italiano, né? Ela é italiana, né? Então você fez tipo aqueles negócios que eles fazem com o BMW que você compra, vai lá, anda com a moto. Eu andei com ela lá, eu me apaixonei por ela, é uma moto bicarburada. Mas essa moto que tá na garagem aí? Essa moto que tá agora com o mecânico lá. Mas, tipo, você comprou ela aqui e foi lá, ou você tava na Itália e comprou a moto e trouxe pra cá? Aí eu fui nessa moto e falei, puta, essa moto que eu quero. Essa é a minha moto do sonho. E, na verdade, eu andei numa moto que era de um amigo meu, que era uma 650, uma Pegasus 650, mas aquela azul, a mais antiguinha, sabe? Ela era... Porque a minha ela já tá com motor, o motor de helicóptero, né? O Rotax, austríaco. Mas a minha moto foi comprada, né? Na época que a BMW estava comprando a Aprilia, né? Então foi bem na época da minha 800. O motor da minha 800 é um derivado da sua. Da Rotax. Da Rotax. Da Rotax. Mas isso daí foi que ano? Isso daí foi que ano? Puta, a minha moto ela é 2000, né? 1998, 99. 99 você foi para a Itália?
Eu fui para Itália. Não, mas a sua moto não veio da Itália. Sua moto veio foi comprada no Brasil. Não, veio, não. Mas eu então, só italiana. você chegou a pilotar a sua moto de hoje na Itália, é isso? Aí eles desmontaram a minha moto. Isso que é da hora. Aí eles Você fez a importação dela para regularizar aqui. Mas a minha já, como era minha lá, aí eu só tive que falar com a importadora da época, né? Que era a você tinha morado lá, você trouxe. Aí eu pedi para desmontar, eles desmontaram a minha moto bonitinho, todos os parafusos, desmontaram. Nunca mais montou, né? Ela nunca montou direito, né? Porque quando eu fui montar ela. Sua, né? Ela é do mecânico, ela não é mais sua hoje. Ela volta do mecânico, mas ela vai voltar. Não, mas você não andou com ela aqui no Brasil, ou não? Você chegou a montar ela ali todinha? Andou. Tá. É que a minha moto... Na reunião da Hyundai, a gente foi com a moto dele, sem farol. A minha moto é boa pra caralho, ela anda pra cacete. Só que ela tem alguns problemas, né? Porque quando eu montei ela aqui, né, a gente montou ela e colocou aquele radar, né? Na época não tinha aquele radar lá de carro, sabe? Esqueci o nome. Um dos radares é o antigo. E tinha o Ituran, a gente colocou o Ituran e tinha um outro. Só que na época, esse sistema de radar não tinha para moto, só tinha para carro. Rastreador. Aí instalaram na minha moto um de carro. Foi a primeira moto a ser instalada dessa Ituran, hein? Cara, que merda que foi feito. Aí queimou o chicote. Fui fazer uma viagem com ela. Nossa, a moto nunca ficou normal mais. Queimou módulo, essas coisas ou não? Queimou módulo, queimou lá aquele treco lá, a minha moto não tem módulo, né? Minha moto não tem essas coisas, só tem retificador. Ela só tem retificador e o retificador queimou 2 vezes. Deu uma merda. A gente colocar retificador pintas. Ela é bicarburada? Bicarburada essa moto? Bicarburada. Carburação dupla. Carburação dupla. Ninguém consegue pular ela botar no ponto. Puta, tranquilo lá. Mas a moto é um tesão, cara. O barulho dela é imperdível. Nossa, minha moto eu tenho paixão. É única, né? Ela é minha da Itália. Ela tem sangue italiano, então, assim, não tem nenhuma peça. Rodou na Itália, né? Rodou. Ela rodou lá, ela tem o pneu. O pneu já não é mais, né? Mas então, quando você morava na Itália, você comprou essa moto? Quando eu fui pra Itália, eu andei numa moto de um amigo meu, que era uma Pegasus também, a Aprilia. Mas você foi visitar lá ou não? Não, eu tava a trabalho, eu estava na França, aí eu fui passar uns dias na Itália lá com ele, que é o meu chefe, o Franco, ele é italiano. Aí eu fui lá para visitar, e aí eu conheci um outro amigo dele que tinha essa moto. E ele falou, dá uma volta. Eu fui dar uma volta com essa moto, cara. Aí eu falei, puta, essa moto é um sonho de moto. E aí eu falei, bom, eu quero comprar essa moto. Aí até tinha, já aqui no Brasil, estava trazendo já essas motos, montava aqui. Tanto que a moto era uma loja que ficava na Rebouças, de barco. Esses caras eram importador da Aprilia na época. E aí eu falei, não, eu quero que você pega essa moto que está aqui, encaixote ela e leve lá pro cara, e o cara vai montar lá no Brasil. E aí eu fiz isso, eu comprei a moto, fiquei lá uns 2 meses só para não pagar as taxas de imposto nem nada, né? Então deixei ela lá, fingi que estava andando, fui para a França, passei um pouco com ela, e aí eu falei, desmonta ela e vamos embora. Essa moto rodou um pouquinho então lá também, rodou legalzinho. Mas não rodou muito não, rodou bem pouquinho, né? Porque eu fui para a França não com ela, né? Fui para a França porque eu estava trabalhando. Não, entendi. Pensei que você foi para a França com ela. Eu fiquei com medo até de ir com ela. Falei, porra, minha moto era... Nossa. Eu beijava ela todo dia. Aí ela foi desmontada, aí colocaram ela na caixa, embarcou no navio, veio para cá. Ela foi a última remessa, acho que uma das últimas remessas só italiana, porque depois começaram a montar ela lá na Zona Franca de Manaus, né? Sim. Esses caras aí. E aí... Tem pouquíssimas no Brasil dessa moto, né? Pouquíssimas. Bem pouquíssimas. Pouquíssimas, né? Tem muito pouco. Com sangue italiano de verdade, só tem a minha, acho, hoje. Não sei. Assim, mas você trocaria ela numa VSR 1000, vai? Fala a verdade. Não sei, acho que não, viu, meu? Ainda, pode ser, eu não trocaria, eu teria 2, poderia ter outra. Compraria até uma moto elétrica agora para andar, para ter modinha, mas eu ainda guardaria a minha moto.
Eu amo ela, porque, cara, o barulho dela, assim, ela ser bicarburada... O barulho do Rotax é legal. O barulho do Rotax carburado é massa pra caramba. É, muito legal. E, assim, a moto, ela assim, ela tem um design italiano, né, cara? A moto italiana é foda, né, cara? O design dela é muito bonito, né, cara? Aquele banco de trás, aquela rabetinha dela, é maravilhosa. É clássico, assim, né? É clássico. É um clássico. E eu já tô um tempo sem andar, né? Porque ela quebrou, né? E quebrou não, né? Eu fiquei parei de andar com ela, a carburação dela ficou ruim, né? E aí eu mandei o cara arrumar agora. Quando ela voltar, eu vou voltar a andar um pouquinho, né? É que assim, eu tenho ainda medo de andar aqui no Brasil, né, cara? É perigoso pra caralho andar de moto aqui no Brasil, né, cara? Os caras não olham pra você, querem te atropelar, acham que você é de ferro. Andar de moto aqui é pra gente grande. Gente grande. Vai se acostumando, aos pouquinhos. Eu me acostumo. Eu andei muito aqui no Brasil, muito. Mas cara, é carro jogando em cima de você. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu sofri menos acidente na minha vida de moto do que de carro. Porque carro eu já destruí vários. Moto, acho que eu não lembro de ter destruído nenhuma, assim. Só no autódromo. Mas carro eu destruí uns 20. É mesmo? De destruir mesmo. Quando eu era moleque ainda, que eu andava de carro de novinho, nossa senhora, cara. Era um carro por semana. Tava na cara. Agora moto... O terror das seguradoras, aí começou a surgir as coisas da... Não, meu pai foi trabalhar com a seguradora. Meu pai não fazia seguro de carro, era uma merda. Eu tive um carro mesmo, puta. Eu tive um XR3 quando era novo. Nossa, cara. Puta que pariu, esse XR3 aí, nossa. Eu meti ele, assim, eu fui tirar um racha ali na Ricardo Jafé. Aí tem um tombão ali, né? Puta que pariu, cara. Tombão, bicho. Puta que... O carro voou. Eu não conseguia nem mexer assim. O carro falou, só viu o carro. Então, agora nós vamos... Vira pra esquerda, eu não pra porra nenhuma, nós vamos bater em alguma coisa. Nossa, cara, foi feia a coisa. Eu odeio. Nossa, quanta merda que eu fiz. Semana passada, né, Foz? A gente falou com o Rafa. E o Rafa do Auto Fraction lá, ele contando da saga dele com o Subaru, que você curte um Subaru também. Eu tive, né? Você curte Subaru? Você é subarista? Cara. Sou. Eu tive imprensa, um GTA lá. Nossa, cara, que carro. Um imprensa XR, né? Nossa, muito o imprensa é um clássico, né, cara? Subaru imprensa não tem erro, né, mano? Não, só que eu vou te falar, é duro pra caralho a embreagem, né, cara? A gente colocou uma embreagem de cerâmica. Meu carro essa imprensa que eu tive, que é o SRS, né? Que tem 400 e poucos cavalos. A gente mudou lá o sistema de injeção dele e foi para 630 cavalos. O carro você tinha que ter uma embreagem de cerâmica e quando você pisava assim para soltar, se você soltasse muito rápido, vixe, Maria, o carro patinava, né? Ele é tração nas 4 rodas, né? Imagina, o negócio ficava louco. O carro é louco. Mas o carro é bom pra caramba, viu? É bom. Eu não quero andar mais naquilo lá, não. Chega. Mas então você foi meio aficionado em carro também? Também. Eu gosto de motor, né? Eu gosto de coisa. Né? Eu andei numa Ferrari, né? Gostar de carro, né, meu? Fora a Ferrari, qual foi o carro que mais te marcou que você já teve? O Mustang, né, cara? A Eleonora é maravilhosa. A Eleonora é fogo, né? Ela é fogo. Só que eu vou te falar também, é duro de andar, hein? Mas todo dia mata, viu? Mas você usava aquele carro no dia a dia, assim? Você usava de pouco trabalho? Cara, eu vou andar com esse carro todo dia, porque eu adoro o carro, adoro, maravilha. Primeiros 3 meses, maravilha. Depois, cara... Eu pedi, né? Foi o que eu escolhi, né? Agora eu vou usar. Eu fiz o erro de escolher isso daqui, né? Não, assim, ele é bonito, cara. Nossa, ele carro bonito pra caralho, você é louco. Ele carro é perfeito. Perfeito, o carro é maravilhoso. O barulho dele é maravilhoso. Você senta nele, assim, você fala, Ferrari tem um barulho do caralho, mas olha, Ford não deixa. Esse Mustang não deixa pra trás. E eu andei andei naquele da GM, aquele. Como é que chama? Aquele. Buick? Hã? Pontiac? Não, o da GM é o Corvette, né? Andei no Corvette. Andei naquele outro lá que é, puta, assim, de verdade. Tudo bem, eles andam até mais, são até melhores, mas, cara, o barulho desse Ford Mustang, assim, acho que ele perde só para aquele Dodge Dart lá, o V8, o V12, né? V12 Dodge Dart, puta que pariu. Aquele também faz um som bonito. Cara. Aquele não andei ainda, não. Mas eu quero andar ainda no Dart 12. Vamos ver, né? V12.
Caraca. Mas ele é muito legal, cara. É um carro. Não, V12 passa umas Lamborghini ali no Itaim, às vezes o cara acelerando assim, que você escuta ele 10 quadras de distância. Mas cara, aquilo é ronco do injetado, né? O negócio é o raiz, né? Carburação é ali, Fórmula né? 1, né? Fazendo a borboleta abrir assim, blum, blum, blum. Cara, é legal. Mas você ainda vai ter que contar pra gente no próximo episódio o que aconteceu com o Mustang, que senti que tem uma história aí por trás. Mas olha, eu acho que ele tá funcionando. Eu queria até testar ele, porque eu fiz uma modificação nele lá para ter o carburação, para fazer a abertura de carburação na frente para poder ver, né? Deve, não sei. Mas o que você tá falando daquela que fica para fora ou não? Para fora. Você consegue ver a borboleta abrindo. Sim, né? sim. É um tesão aqui. Eu acho lindo aqui. Não, aquilo é bonito pra caramba, você é louco. Quer que você dá só uma aceleradinha, você vê só um negocinho fazendo assim, né? Caralho, é muito legal. Só que assim, não dá pra andar, né? É verdade, não dá pra andar com esse carro. O Subaru já não dava pra andar, imagina. A Eleonora também. Ela, quando tá brava, é foda, né? Difícil, né? Era temperamental o carro ou não? É temperamental. Você pisa na embreagem, nossa, tem que pisar com os dois pés também. É difícil, né? É um carro cambiado. Câmbio, né, cara? É foda, né? Vai pedir um de câmbio nos Estados Unidos, é burro mesmo, né, cara? Tem que ser burro, né? Tinha tanta coisa, né? Mas esse carro tem que ter câmbio, né? Carro tem que ter câmbio. Tem. Não, carro tem que ter câmbio só para quem anda de final de semana. Para quem anda de todo dia, cara, nossa, não rola. Não rola. De verdade, cara. Eu tenho uma Legacy agora, né? Minha Legacy é automática, bonitona, bonitinha. O imprensa, cara, só pro final de semana. Mas você tinha o imprensa que era o SRR, o SRR. WRX, não era? WRX, WRX SCRR, que é o que é para pista, né? Sim. Isso daqui era no Brasil ou não? Era no Brasil isso. Era aqui. Comprei junto com a Legacy, mas eu vendi o WRX SRR, sei lá. Um cara veio doidão, já ofereceu um montão e tal, leva essa porra aqui. Tira isso aqui da minha mão, não quero mais. Cara, não, isso dá merda. Aí você vai descobrir foi o Rafa que comprou o Subaru. Foi o Rafa do episódio passado que comprou. Não, mas o cara me ofereceu uma. Não, foi o chefe da minha ex-esposa, cara. Ele ficou doidão pelo carro. Ele sentou no carro, ele ouviu o barulho do carro, e falou: não, eu quero esse carro. Ele era, o cara ofereceu uma grana que eu falei assim: não, nem sei quanto tinha pago no carro, valia umas 2 vezes, tá? Pode levar. Caraca, daí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí não tem nem conversa. Deixa eu levar, né? Mas aí depois também, cara, você tem filho, aí você fala, não vou mais fazer essas merdas, né? Chega, né? Não dá mais pra matar ninguém, né? E nem pra morrer, né? É fogo. Mas ele é legal, viu? Vale a pena. Eu acho que, assim, de todos os carros que eu tive, assim, o que eu tenho uma boa, que eu gosto muito é do Ford Mustang, porque tem uma puta paixão por aquele carro, né? Ele é icônico, né? Mas só agora, porque a gente está chegando perto da nossa hora mágica de 1h40, que não sei porque todos os guests acabam por aí, mas deixa eu te perguntar, por que o Ford Eleanor? Por quê? Cara, porque assim, o Ford, assim, eu sempre fui aficionado pela Ford, pela história da Ford, né, na época dos Estados Unidos, da construção do carro, né, e esse Ford, cara, ele é icônico, né, ele tem um motor, o motor V8 dele, a história dele, né, o motor, foi um carro feito para correr na cidade, né, é um carro que era de pista, que foi desenvolvido para rodar na cidade, né, para a cidade. E também por causa do filme, né? Que teve o filme Gone in 60 Seconds, que era o... que ele roubava todos os carros. Sim, o do Nicolas Cage. E um dos carros que ele achava fudido, e realmente, né? Acho que o último carro, né? Que deixar por último. Que é o carro perfeito, assim, que é difícil pra caralho. E, assim, de verdade, é um carro difícil de você domar ele, entendeu? É um carro gostoso de andar, tal, mas ele é difícil de ser domado. Se você pega um Corvette, por exemplo, é fácil domar um Corvette. Né? Ele é muito mais... Ele não é tão agressivo, ele não é tão bruto. Né? A Eleonora não, ela é bruta, cara. Quando ela não quer, entendeu? Você não vai fazer a curva, você não vai conseguir fazer as coisas com ela se você não tem o carro. É assim, de verdade, é um carro... E foi feito de uma forma que é para isso mesmo. É um carro de pista
que foi reconstruído para a cidade. Então, você imagina, o carro é um carro animal. É um carro animal. Sim. É um carro animal. E vale a pena, né? Assim, ele tem um design lindo, assim, você olha ele é muito bonito, né? Um carro bonito, assim, de se ver, né? Toda As linhas dele, todas as linhas dele são perfeitas. Né? Todas as curvaturas dele, tudo feitinho. É tudo perfeito, cara. É um carro perfeito. É verdade, é um carro bonito. E, assim, o barulho é fenomenal, aquele dele, assim, puta, não tem outro, cara. É a definição do muscle car, assim, né? É um muscle car, exato. Tinha um Mustangão, aquele Mustangão conversível 70 e pouco também, que é a mesma curva, muito parecido com ele, né? Que era aquele conversível que tinha no filme, acho que era daquele seriado Barrado no Baile, acho que tinha. É verdade. Tinha um Mustangão conversível, que o cara pede pro pai dele lá uma época e tal. Cara, todo mundo com uns carrão zero, o cara quer um Mustangão, um amarelo 70 e pouco converso. Isso. Puta, é muito lindo aquele carro, muito lindo. Realmente, é o que você falou, né? É um muscle car, é um carro que, sim, ele é assim, só tem motor, né, cara? Tanto que ele não tem freio, não tem porra nenhuma. É um carro difícil de dirigir, muito difícil. Muito difícil. Você precisa saber embrear ele, você precisa usar o motor para poder parar, porque senão ele não para, não, viu, meu? É um carro. Assim, não tem nada dele que É melhor isso aí. Se for uma versão do Shelby 500 mesmo lá, cara, você resgatar isso aí, porque teve leilão nos Estados Unidos ali de $800 mil. Ele é anterior ao 500, né? O Cobra. O Eleanor é 67, né? 67, só que é uma réplica. Como é a minha uma réplica, então ela é em cima da carroceria do 87, né? Do 87. Porque é o mais parecido, na verdade, né? Uhum. Mas o motor todo é o motor já do motor antigo ainda, né? É um V8. Não é um motor injetado, né? Então, o freio dele também não é o freio, não é freio com ABS, não é foda. Mas tá valendo umas 200 mil doletas isso aí, hein? Mas eu não venderia, não, porque eu ainda sinto paixão. Tem coisa que eu sinto paixão, né? A Aprilia é uma coisa que eu não vendi. Você vai chegar lá, vai gastar $300 mil para arrumar o carro. Mas assim, de verdade, acho que agora, nem para ligar ele eu ligaria mais, né? Para deixar no museu mesmo, assim, a exposição, porque o carro é bonito, cara. As maçanetas dele, cara, ele não é vidro elétrico nem nada, aquelas maçanetas de girar, né? Tem o encaixe lá para abrir a porta dele lá por dentro, cara, toda cromada, bonitinha, de girar. É lindo, o carro é bonito. O carro é um carro clássico, não é um Cobra, né? Não vai andar que nem um Cobra, não tem tração aquele automática, aquela porra lá não tem essas merda, não. É aquele negócio que você tem que falar, puta, olha, você tem que domar, você tem que cuidar do carro. Falar, o carro é cavalo, você tem que segurar ele na mão. Mão e pé é duro, não, vou te falar. Fazer curva com aquele carro lá, acho que se eu fizer uma agora, eu acho um mato. Não sei mais fazer curva. Pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo para fazer ele girar é foda, cara. Não é tão fácil, não. Né? Só o Senna para andar. Dá pro Rubinho fazer volta rápida no. Vai fazer uma volta rápida com ela aí. Põe no acelerado, sabe? Tranquilo. Não tem como dar errado. Assiste o vídeo da Lamborghini antes. Boa. Da Galhardo. Galhardo é foda, né? É fogo. É isso. Boa. Cara, mas obrigado mesmo aí por trocar essa ideia aí com a gente. Hoje rendeu história pra caramba, você é louco. Só história boa. Tenha só meu livrinho de corte aqui, tá recheado hoje. Tem livrinho de corte bom aqui. Sensacional mesmo. Umas histórias ainda malucas, mas, cara, é divertido. Foi uma vida divertida, vai. Eu não posso dizer que não foi divertida as passagens. Não, foi cara, porque essa da Rota 66, juro pra você, eu achei que eu ia morrer. Tudo do caralho, sem gasolina, pensando que aquilo vai acabar. Eu falei, não, vou morrer aqui. Cobra passando do teu lado, é foda, meu. Pô, eu acho que você tinha que fazer a Rota 66 de novo, uma hora pra você. Porque mudou, né? Agora o pessoalzinho gosta pra caramba. Pode fazer? Pode, não dá. Pode. Tem uns bons pedaços. Tem pouquíssima coisa fechada, acho. Se tiver. Acho que a maioria tá aberta. Sério? Agora
É que agora virou um negócio gourmet. turístico forte, assim, né? Tipo, vixe. Nossa, nessa Agora é época, eu juro pra você, gourmet. cara, não tinha. Era uma. Sabe aquele negócio de rodar o feno, assim, que você fala assim, nossa, parece Sim. o. Porque era uma rodovia velha, que os caras tinham construído a interestadual do lado e, cara, e cagaram pra ela, ninguém mais ligava pra ela, né? E aí começou, um cara quer fazer a Rota 66, o cara vai lá e faz, o outro faz. Aí, puta, Estados Unidos é bom nisso, né? Fazia bom demais. propaganda. Cara, Ó, na época que eu fiz. O cara foi lá, viu o rato achou um rato bonitinho, abraçou o rato, o cara cria o Mickey e cria um parque em cima do Mickey, né? Americana, pô, os caras são Bom, você vê, visionários. Las Vegas é uma cidade criada, né? Não tem nem água lá, né? Enviaram água do lago ali, né? É foda. E os caras fizeram aquela stripe separada de Las Vegas, que é um negócio que, cara, você acha que você vai pra Las Vegas, aquilo ali não é nem... Você tá dentro de um circo ali, que você nem sabia que era um circo. Nem sabe. A cidade não tem nada a ver com aquilo. A cidade tá toda em volta lá, tudo normal, igual o resto. O americano é bom, cara. Os caras são bons nisso. A Rota 66 virou turisticona, né? Eu posso até fazer, mas olha, a impressão que eu tenho é de ser uma bosta. Mas cara, o pessoal... Tem que ser de Harley. Tem que ser de Harley. Tem que ser de Harley. Tem que fazer de Harley. Eu pulo pro deserto, vou a pé. Vai com a Harleyzinha que tem sonzinho, vai de boa. A gente organiza uma galera de Harley e eu vou filmando de BMW. Nossa senhora, porque quem filma tem que estar garantido, pelo menos, que o filme não vai pra voltar, né? É que vai voltar. A imagem, né, cara? Estabilização de imagem. É um serviço demais da GoPro, né? Tá certo. Esses caras são fogo, né? É fogo, mano, é fogo. Mas show de bola mesmo, cara. Você tem uma Royal Enfield agora, Foster. Você não pode mais falar só de Harley. Agora você não, mas cara, eu testo todo tipo de moto, cara. Testo Ducati, Honda. Você só compra. Não, eu só compro. Cara, o que eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu teria 20 motos, uma de cada uma, cara. Eu teria uma for-ride própria. Nós comprar cota de moto aqui. Não, quando eu começar a ganhar dinheiro com os negócios que faço hoje, vou comprar umas cotinhas aí. Comprar umas 6 cotas. Mas você falou que o máximo é 4, né? Então não vou comprar 6 cotas. Eu não vendo mais que 4, é proibido. Financeiramente é inviável pro cara, eu não deixo ele fazer essas cagadas. O cara é conservador até com o dinheiro dos outros, você vê, né? Foda, né, meu? Não, mais 4 não pode. Sair da lógica, eu fico perturbado, aí é problemático. Mas tem mês que tem 5 semanas. E aí? Aí eu te arrumo outra. Eu te arrumo uma. Não se preocupe. É fogo. Boa. Cara, valeu mesmo aí, Fabiano. Show de bola trocar ideia com você. Muito obrigado aí. Desculpa pelas histórias loucas aí, mas... Não, desculpa nada, só acrescentou. Acrescentou aprendizado, tudo. Tudo, cara. Show de bola. Aí, talvez eu não lembre as datas direito, mas a história é mais ou menos assim. Mas isso aí é da idade, né, cara? Eu já não lembro mais meu nome, cara. E uma hora, você já conhece o Gustavo, mas uma hora a gente combina um ao vivo aí também para tomar uma cervejinha, trocar ideia ao vivo. Vamos, claro, com certeza. Fechado. Boa. Show de bola. Show de bola, gente. É isso aí. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Até mais. Falou. Tchau.